bom dia, meu amado irmão, minha amada irmã. Estamos aqui mais uma vez para mais um episódio, né, do nosso programa Temos Tempo, né, que a gente já vinha fazendo na rádio. Final de semana retrasado a gente fez com o irmão Cássio, né, foi uma bênção, tenho certeza. E hoje a gente está aqui com a nossa irmã aqui da igreja também, a nossa irmã Carmen. Muito bom dia, Carmen. Bom Tudo dia, bem? bom dia. Obrigada pelo convite. Espero poder esclarecer o que vocês precisam. Sim. Bom dia, Samuel. Como é que tá? Bom dia, tô bem. Acordei há pouco. Acordei há pouco. Com os olhos inchados ainda. Cara amassado ainda aí. É cansado de ontem, mas tô bem, graças a Deus. Amém. Amém. E é sempre um prazer estar aqui, né? Trazendo sempre um convidado. Só para esclarecer para o pessoal, o programa não é exclusivo da nossa igreja, tá, pessoal? É para todo mundo que quiser participar com a gente. Mas infelizmente a gente tem um pouquinho de dificuldade de trazer gente de fora, né? A gente até faz o convite, mas às vezes por questão de agenda, correria do dia a dia, as pessoas não conseguem estar conosco. Mas a gente tem que agradecer pelos que se dispõem a estar aqui com a gente, né? Lendo a palavra e trazendo um pouquinho da experiência de cada um, né? E aí, Carmen, como é que foi a tua semana? Foi boa? Foi tranquilo? Maravilhosa, graças a Deus. Tive muitas bênçãos, né? Uhum. Foi abençoada com presentes, né? Uhum. E presente de Deus, né? Isso é maravilhoso quando a gente recebe sementes, né? Sim. E é muito bom. Eu só tenho a agradecer a Deus sempre. E a tua semana, Samuel, como é que foi? Foi boa. Tecnicamente, essa semana é a minha última semana de trabalho que passou agora. Contrato bem, Contrato fecha semana que vem. Uhum. Tá presencial, mas continua com o contrato até o final do mês. Mas foi bom, trabalhei bastante, estudei. Olha, amém. Faltei alguns dias na aula e até peço desculpa. Mas eu tinha que pagar a hora, né? do serviço. Olha, rapaz! É uma coisa ou outra. Sim. Uma coisa ou outra, é verdade. Mas foi bem, viemos do discipulado, tivemos ontem uma palavra muito boa que o pastor trouxe para nós, É que verdade. somos diáconos na igreja, Maravilhoso. e que dá crescimento para nós agora, Com certeza. Conto detalhes, É. né? Que ele passou pra gente, né? que a gente tem que prestar atenção e prestar coisa. atenção em Muito bom. várias E coisas. como é que foi a tua semana, Renan? Minha semana foi, cara, vou te dizer assim, foi cansativa, porque bastante trabalho. Mas também não estou reclamando porque a gente fica feliz quando tem bastante trabalho, né? O trabalho é uma bênção, né? Na vida das pessoas. Então, trabalhei bastante, mas a gente também tem que sempre ter um discernimento de separar um tempinho, né? Para estar fazendo a obra, para estar lendo, meditando. A gente sabe tudo que envolve uma vida cristã, né? E a gente sabe que Deus muitas vezes nos cobra também quando a gente deixa um pouquinho de lado todas essas situações, né? Mas vamos começar então a fazer as perguntas para a nossa convidada. E eu espero que o programa de hoje, assim como o programa que a gente fez com o Cássio, seja uma bênção, que venha alcançar muitas vidas, né? E que cada vez mais pessoas possam ser alcançadas e transformadas por esse programa. É por isso que a gente está aqui, é por isso que a gente vem aos sábados aqui, a gente se esforça, deixa os nossos afazeres em casa para estar aqui com vocês nos sábados. Então que Deus possa tocar no coração de cada um e que vocês venham a ser edificados. Esse é o propósito do nosso programa aqui. Então vamos começar então, sabatinando a sabatina, né? A nossa convidada estava até nervosa, né, que a gente ia fazer. Mas o programa é bem tranquilo, não tem por que a gente ficar nervoso. Ou seja, opção se cansar. Não tem, aqui não tem, é brincadeira, mas então, Carlos, como a gente já estava conversando, né, a nossa convidada chegou um pouquinho antes, eu também, e a gente começou a conversar um pouquinho a respeito, né, da vida e das coisas. E a gente já adiantou alguma coisa, né? Mas como a gente não tinha começado a gravar ainda, até brinquei que a gente já tinha um programa ali fora ali já. Mas conta um pouquinho da tua vida, Carmen. Tu sempre morou aqui em Santa Cruz? Não, eu morava em Porto Alegre, né? Eu morava em Porto Alegre, fui casada, né? Tenho um filho. E nesse relacionamento durou o tempo de Deus, como eu digo, né? Tem gente que diz não deu certo. Eu digo não, deu certo. Deu certo até o momento que Deus permitiu, né? E a gente é super amigo, a gente se dá bem, a gente participa em momentos todos em família, porque temos um filho e uma neta.
né? Então isso é a coisa mais valiosa que nós temos, né? O nosso filho e a nossa neta. E aí eu vim para Santa Cruz, como é que eu vou dizer assim, por um trabalho, né? Que na época eu trabalhava numa recreacionista e eu vinha a trabalho para cá. Aí eu vim com uma indicação de uma outra moça e aí depois conheci o Fabiano, né? Conheci o Fabiano através, para vocês terem uma ideia, eu conheci o Fabiano através do jornal. Mas... O William Bonner da igreja. O William Bonner, é isso aí. Mas tudo bem, né? Então aí, aqui faz 20 anos que eu moro em Santa Cruz, né? Mas aí... Faz tudo isso já? 20 anos já. E aí a gente se conheceu, a gente viveu junto. Na verdade, a gente casou aqui na igreja, né? Porque a gente vivia junto. E aí, quando a gente teve o conhecimento, eu disse pra ele, a gente precisa... Isso é uma coisa interessante, né? Também, quando a gente vem do mundo, digamos assim, né? A gente não tem a instrução da palavra, a gente acha que tá morando, né? Tá juntado, como se diz, tá tudo certo. Tá tudo certo. Eu já sou casado, e aí quando a gente chega e conhece a palavra, a gente vê, não é bem assim. Não é bem assim. É diferente. E aí, quando eu tava assim, a estrutura do casamento tava tudo certo, tava tudo bem, só que aí veio aquela ventania na minha vida, né? Veio o Fabiano com problema de saúde, né? Que ele tem, como eu comentei contigo, veio a minha doença, que eu tinha, que Jesus me tirou. Mas só pra gente ir avançando aos pouquinhos, então. Tipo, eu não sei se chegou a explicar, ou eu não prestei atenção, te peço perdão, mas como assim no jornal? Eu não entendi. Não, é que quando eu tava ainda lá em Porto Alegre, tem o Diário Gaúcho. E aí eu comentei, eu lia o jornal, aquele jornal lá, tudo, né? E eu dizia, meu Deus do céu, quanta besterol esse pessoal coloca aqui. E eu guardei o nome daquela pessoa e o telefone dele. E eu vi que era de Santa Cruz. E como eu vim pra cá através de um trabalho, a gente entrou em contato. E aí foi quando eu conheci o Fabiano. Foi assim que começou a nossa história. Tinha contato no jornal, então? Sim, tinha contato no jornal. Aí mas era como um anúncio ou ele trabalhava no jornal? Não, ele botou procurando namorada. No jornal. Tu viu, olha aí, essa marca. Eu, irmão. Era das marcas magras. Mas aí, como eu vim pra cá, né, tudo, e aí eu vim com o propósito de trabalhar. Sim. Não tava procurando um marido. Mas aí, beleza, né? Aí tudo aconteceu porque tinha que acontecer com a permissão de Deus, né? Eu sempre digo assim, nada na nossa vida é por acaso, né? Deus coloca empecilhos ou situações porque nós precisamos enfrentar, nós precisamos crescer, né? É com esses obstáculos que nós crescemos. Sim. Né? E aí, quando eu estava com a situação do Fabiano com um problema de que ninguém sabia o que era, né? Como eu te falei, a família dele não sabia, né? Só sabia que ele tinha aqueles sintomas assim e assim, mas ninguém sabia o que era. Quando eu aprofundei, que eu fui procurar um médico, que eu vi a situação, eu entrei em desespero. Aí então, vocês passaram a conviver junto? Sim, a gente foi mais junto. E aí, tu descobriu que tinha alguma coisa errada na relação? Sim, aí eu vi que tinha uma coisa errada, só que eu não entendi. Com o Fabiano, sim. Isso, só que eu não entendi o que era. Aí eu pensava, eu não sei o que está acontecendo, eu não tenho conhecimento direito com esse homem, né? Aí tanto que o meu filho é o meu melhor amigo, né? Ele sempre me ajudou em todas as situações, sempre esteve presente na nossa vida, né? Coloquei para ele o que estava acontecendo, tanto que na época ele disse, não mãe, volta para Porto Alegre, tu não tem estrutura para... Tanto que até lá não tinha descoberto a minha doença, né? Tanto que aí depois eu comecei a trabalhar e veio a minha doença. Mas o que tu notava, assim, Carmen, que tinha de estranho, só pra gente... De estranho, ele tinha atitudes que uma pessoa normal não tem, tipo, ele mentia, ele enganava, ele, por exemplo assim, ele pegava e escondia determinadas coisas, né?
Ele ia para o trabalho, dizia para mim que ia e não ia. Isso são tudo sintomas da doença, tá? E aí eu comecei a perceber. Só que aí eu fui no médico, o médico conversou comigo, o psicólogo conversou comigo, só que ele não aceitava, entende? Ele não aceitava O tratamento, né? o tratamento e não aceitava que ele tinha essa E tu doença. até comentou também, fora do ar ali, né? A questão que ele sumia muitas vezes também, Sim, né? ele Sumisse tinha, dele, né? ele sumia, né? Ele pegava, sumia assim para outra cidade, tanto que a primeira vez ele foi parar em Teutônia, a polícia achou ele em Teutônia, né? Sem a gente saber o que estava acontecendo. Então aí. Foi essa vez que acharam ele dentro do hotel? Sim, lá em Teutônia. E aí depois, quando a gente estava morando aqui no condomínio, ele teve uma outra crise. Ele teve uma outra crise antes daqui do condomínio. A gente estava morando lá na Vila Schultz ainda. Ele caiu, teve uma convulsão, machucou o rosto todo. Ele ficou baixado, né? Assim, uma semana no hospital, tive que ficar baixada junto com ele, porque ele via em mim a fortaleza, entende? Que ele não via na família dele, entende? Ele via o apoio, a segurança, né, em mim. Então aí eu baixei no hospital junto com ele. E aí foi quando o médico chegou e disse para mim, olha, ele tem um problema sério, os exames dele todos comprovam, ele tem esse problema aqui, né? E ele precisa tratar. Ele já tinha sido, tu me comentou antes, né? Ele já tinha sido diagnosticado ali então com esquizofrenia ou não? Sim, não, nesse momento, sim. Né? E isso é importante a gente trazer, a gente abordar também, porque muitas vezes as pessoas têm comportamentos e atitudes estranhas e não procuram, né, saber exatamente. o porquê daquele comportamento, né? Hoje em dia a gente tem muito preconceito, né, quanto às doenças, de uma forma geral, com qualquer doença, mas mais ainda com, tipo assim, ó, com um tratamento e com uma doença mental, com um transtorno mental, né? Tipo, as pessoas acham, mas fulano é louco. Não é louco. Não é louco. E se tu parar pra pensar e for analisar, a maioria das pessoas tem algum transtorno, né, comportamental ou mental, né, que deveria ser tratado, ou pelo menos deveria ser acompanhado por um especialista, né? Então, e o primeiro passo para te mudar essa situação, para te viver melhor, né, é justamente isso. É tu querer se tratar, tu ir atrás, né? Exatamente. Aí quando ele aceitou que ele teve a última crise, que nós já estávamos aqui no condomínio, que ele sumiu, que aí nós encontramos ele, aí o meu filho veio de Porto Alegre de novo, e aí a gente conversou com ele, levamos no médico, e aí a gente conversou com ele. Tu tem que entender que tu tem essa doença. E que tu pode viver com ela tranquilo, tu pode conviver com as pessoas, que nem o psicólogo, a psiquiatra lá sempre comentou comigo, com ele. Tu pode ter uma vida normal com a tua mulher, com as pessoas que tu ama, mas tu precisa dos medicamentos. No momento que ele começou a tomar, claro, ele teve reações, dormia muito, mas até o organismo se acostumar, né? E depois, quando ele, a cura, como eu digo assim, a cura dele mesmo, a libertação dele, foi quando ele entrou na igreja. Né? A gente até comentava isso, né, antes, né? Sim. E como deu pra ver que ele melhorou, né? Muito. Ele era um cara muito retraído e agora ele brinca, fala com quem interage com todo mundo, ele né? Então, interage, ele brinca. Na célula também, sabe, que o irmão Sadi conversa muito com ele também. E nós temos também a célula das mulheres com a irmã Cláudia. Ele interage com a Cláudia, brinca com ela, coisa que ele não sabe. Que seria impensável fazer, né? Ele chegaria perto para brincar, fazer uma brincadeira, né? Sim. Hoje não, hoje ele faz, ele brinca, bobeia, sabe? É uma brincadeira saudável, gostosa, sabe? Então isso, ele tem assim, como eu te falei, a cura parece total dele quando ele recebeu o convite do pastor para trabalhar como diácono. Nossa, aquilo ali para ele foi um bálsamo na vida dele, sabe? Ele se transformou naquilo ali, sabe? Aí, como eu digo para ele, né? Claro que tem muitas coisas ainda que ele está aprendendo. Ele é devagar, como o médico disse, é como uma criança, sabe? Tudo devagar para ele, né? Tu tem que ter aquela paciência, aquela tranquilidade para lidar com ele. Então, eu procuro sempre, né? Fazer o meu melhor, né? Com ele, em casa, o nosso casamento também, tudo. Mas deu pra ver, assim, essa evolução, né?
dele desde que vocês entraram na igreja, ele tem se soltado cada Sim. vez mais e não é mais aquele cara tão retraído como ele Sim, era antes, né? aham. E isso é uma benção, né? Mas e daí quando vocês foi logo quando vocês descobriram o diagnóstico de esquizofrenia do Fabiano, que tu descobriu outra doença também ou foi Sim, depois? logo depois eu descobri a minha. Aí eu entrei em parafuso. Pensa numa mulher desesperada, com um marido, com situações, Sim. com aluguel para pagar. Eu trabalhava de faxina, né? E aí entrei em desespero, né? Fui parar no psiquiatra. Aí eu fui parar 2 vezes no psiquiatra, porque eu fazia o tratamento com o marido e fazia o tratamento pra mim. Aí tu pensa numa mulher assim. Sim. Só que eu não, eu sempre digo assim, eu sempre fui protegida e abençoada por Deus sempre. Nunca Ele me deixou em nenhum instante, mas eu não procurava. Como hoje eu tenho conhecimento e procuro, é diferente, sabe? Eu penso assim, nossa, se eu tivesse todo esse um pouquinho de conhecimento que hoje eu tenho, naquela época, né? Quanta coisa eu poderia ter feito diferente. Sabe que isso aí foi uma coisa... Mas é um processo, né? Exato. A gente entende isso É um depois, processo, né? A gente comentou isso no programa que o Cássio estava aí, né? Com o Samuel, que a gente falou, né? Quando a gente passa a viver a vontade de Cristo, a vida que Cristo quer que a gente, né? Que a gente leve, que a gente tenha, a gente pensa, por que eu não vivi isso antes, né? E foi o que eu falei até pro Samuel, né? Que às vezes uma pessoa, a gente estava comentando que uma pessoa que nasce dentro da igreja, a diferença de uma pessoa que vem do mundo, né? A gente carrega aquela experiência do mundo, mas não, tipo, é bom no sentido de que a gente já conhece, já viu que é uma coisa que não, né? Que não nos preenche, não nos agrada, não é o suficiente, né? Mas também a gente bate justamente esse pensamento que tu falou, né? Tipo, por que eu não vivi isso antes? Por que eu não conheci isso antes? Mas a Deus cabe todas as respostas, né? E Deus é o Senhor do tempo e sabe quando que Ele vai alcançar cada pessoa, né? Então, ainda que seja, sei lá, uma pessoa já nasce dentro da igreja, seja com 10, com 20, com 50, com 100 anos, que for, sabe? Vai ter valido a pena, né? Para aquela pessoa. É isso mesmo. E aí foi um processo bem doloroso para mim, porque o médico disse assim, tu tem lúpus. Lúpus é o nome da... Lúpus. Eu digo, tá, o que é lúpus? Até eu entender que aquela doença era uma doença autoimune, que ela estava destruindo os meus órgãos, porque o lúpus ele é uma doença que ataca dentro da gente, entende? Ela não prejudica ninguém na minha volta. Ele destrói todo o teu organismo. Coração, rim, os órgãos, tudo, os órgãos em geral. E aí ele disse, tu vai precisar parar um pouco de trabalhar, tu vai ter que fazer tratamento. Tanto que na época, pra te ter uma ideia... Mas é uma doença que traz sofrimento e vai te deixando cada vez mais debilitada. Ou, tipo, em últimos casos, pode levar até a morte. Pode levar, pode. Porque na época eu fiquei tão ruim que eu ficava muito inchada, pra te ter uma ideia, eu pesei 100 e poucos quilos, né? E aí eu tinha umas feridas no rosto que eu não entendia o que era aquilo. Eu era só que assim, cheio de feridas. Até eu procurei uma foto para trazer para vocês, mas ainda vou achar para vocês verem. E aí o médico disse, isso é a tua doença, esse é o lúpus. Aí eu comecei a pesquisar, naquela época eu não tinha tanto acesso à internet como agora, né? O pouco que eu procurava, e aí a minha tia tem. Aí eu me lembrei, mas a minha tia tem. A minha tia é irmã do meu pai, né? Então foi meio que genético. Genético. Aí a minha tia pegou e disse, não filha, é assim, não sei o que, a gente convive bem com isso. Eu digo, não, aí tá, tudo bem, né? Mas eu não tinha o conhecimento que hoje, né? Tá. Mas aí as medicações que eu comecei a tomar na época, eu fiquei 5, 6 anos afastada do trabalho, sem poder trabalhar, só fazendo tratamento, acompanhando o Fabiano no tratamento, e aí tanto que o Fabiano se revoltou e pegou e disse, não, eu não tenho mais essa doença, eu vou trabalhar e vou, eu que sou o homem da casa. Aí tá, beleza. E começou. Só que altos e baixos... Aí só o Fabiano trabalhava dele. Aí só que era assim, a doença do Fabiano, na época, como ele não cuidava com as medicações, ela tem aqueles altos e baixos. Se tu não toma medicação, quando tu toma, ela fica estabilizada. Entende? Aí tu começa
Aí tu começa a controlar com as medicações, só que ele não tomava. Ele mentia pra mim que tomava e botava fora. Ele escondia, sabe? E aí ficava... E aí ele tinha as crises de novo. Crise de novo. E aí eu ficava pior do que eu já estava, entende? Então, assim, ó, pra mim foi uma fase assim, sabe, que só Deus mesmo que me... Tá, e aí essa doença, ela tinha tratamento, tinha cura, como é que foi? Não. O que o médico te Não, o explicou? lúpus, o médico disse que não tinha cura, que eu ia continuar a vida toda com ela, que eu ia conviver com... Tinha um medicamento para amenizar ali, talvez a dor ou alguma coisa disso? Aí quando veio a minha infecção no rim, né? A primeira vez veio a inflamação no rim. A doença já estava se manifestando e afetou o meu rim. Aí eu entrei em desespero, pior ainda, né? Aí o Diogo veio, aí a gente conversou. O Diogo é teu filho que mora em Porto Alegre. Mora em Porto Alegre. Aí ele vinha assim, às vezes até a cada 15 dias ele vinha, uma vez por mês, quando dava. Porque como ele trabalha numa empresa, ele tem muito reunião, aí ficava difícil para ele, né? Mas ele sempre esteve me apoiando em todos os momentos, tudo, né? E eu ali, aí tu entra em depressão, aí eu entrei em depressão, pelo Fabiano e por mim. Aí eu pensava, cadê Deus nessa hora? Cadê? Onde que tá Deus nessa hora se ele me deixou nessa situação toda? Aí começou a ter esses questionamentos, assim. Sim. Mas aí, e isso que tu já era uma pessoa cristã. Não. Né? Não, mas eu digo no sentido de que tu falou, né, ali fora pra mim, tu era católica, que tu era inclusive catequista há muito tempo, sim, né? Mas aí eu pensava assim, tá, cadê Deus nessa hora que não me socorre, que não me dá solução para os meus problemas, as minhas dores, né? E eu entrei em desespero, pra te ter uma ideia. Tu não chegava a fazer aquele questionamento assim de tipo, eu dei catequese para tantas turmas, tantos anos dediquei meu tempo da minha vida. Isso tudo passa na cabeça da gente, né, o tempo todo, né? Me dediquei para a igreja há 16 anos, fazia isso, fazia aquilo. Deu catequese 16 anos? 16 anos foi catequese. Sabe quantas crianças eu tive na minha primeira turma? A idade de Cristo. 33 crianças. Eu morava num condomínio na Alvorada, pra gente ter uma ideia, no lugar mais horroroso que todo mundo pensa assim. Bem tranquilo, assim. Mais tranquilo. Criei o meu filho ali no meio dos bandidinhos. E eu ensinei pra ele o que era certo e o que era errado. Quem podia estar dentro de casa e quem podia brincar na rua. E ele aprendeu. Hoje eu tenho o maior orgulho do meu filho e ele tem o maior orgulho da mãe que tem. A gente não tem muito convívio com ele, assim, mas todas as vezes que ele participou com a gente, dá pra ver, assim, que ele é uma pessoa eu pensava assim, ele não pode ser inimigo dessas crianças, as outras crianças que não tinham... que não sabe, e ele era da igreja, ele fez comunhão com 9 anos, fez crisma com 12 anos, aquela coisa toda da igreja, né? Então eu sempre ensinava pra ele o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que... Hoje, graças a Deus, ele está aí com 40 anos, né? A palavra de Deus fala, né? Ensina a criança o caminho que ela deve andar e quando ela crescer ela não vai se desviar. E hoje, graças a Deus, eu tenho orgulho porque ele é um cristão. Ele está na igreja, ele está na presença de Deus, sabe? Tem a família dele também? Tem já? a família. Ele separou, tá? Não deu certo, beleza, né? Não era para ser, mas ele é uma pessoa maravilhosa, ele é dedicado, ele é um bom filho, um bom pai, tudo, né? E aí, voltando à minha doença, aí quando eu comecei o tratamento, comecei a fazer tudo que tinha, que eu dei uma melhora, aí eu peguei e disse, não, eu vou continuar a trabalhar. Mesmo com essa doença, eu preciso ser forte e eu sempre, né, tive Deus na minha frente, né? Esse conhecimento eu sempre tive, né? Não podia ser uma coisa que... Eu não podia me entregar para uma doença que estava me consumindo, sabe? Aí eu voltei a trabalhar e eu disse, Fabiano, nós vamos comprar a nossa casa. Só deixa eu fazer um parênteses do que tu falou antes, senão eu acabo me esquecendo do lugar. E aí, Samuel, a gente vê, né, a diferença das pessoas, que nem ela falou da tia dela, né? Que disse, mas isso é normal, tu convive bem. Ela convive hoje. Existem determinadas situações e determinadas pessoas que aceitam a condição que elas têm. Acaba sendo mais cômodo tu aceitar do que tu lutar contra aquilo, né? E foi diferente contigo, tu não aceitou aquilo. Eu não aceitei, voltei a trabalhar e eu disse pro médico, eu quero voltar a trabalhar, voltei a trabalhar.
Eu digo, eu vou comprar minha casa. Eu disse pro Fabiano, nós vamos comprar nossa casa. E aí, como a gente tinha um apartamento lá, que era do meu casamento, né, anterior, eu disse pro meu filho, aí o meu filho vendeu, dividiu as partes e eu dei de entrada no caso aqui onde a gente mora hoje, né. E eu disse, Fabiana, nosso campo, se é isso que tu quer, foi quando eu te falei, né, que ele teve a última crise e o Diogo veio, ele disse, não mãe, vamos dar um basta nisso, tu merece ser feliz. Aí eu disse pra ele, não, eu amo ele, eu preciso, se Deus colocou ele na minha vida, ele tem um propósito comigo. E eu preciso continuar, né? Eu preciso continuar, eu preciso ajudar ele. E ele vai conseguir, Sim. né? E aí foi quando eu te falei, né? Que a Deus faz uns caminhos que a Cláudia e o Sadi vieram parar na minha vida através da minha comadre. Tu vê como é os caminhos de Deus, né? Sim, aí entrou a Cláudia e o Sadi, né? Mas vamos contextualizar para o pessoal que tá nos assistindo. Tu comentou, né? Primeiro tu dava a catequese e aí aconteceu tudo isso, descobriu a tua doença do Fabiano. E aí vocês compraram, né? O apartamento, né? O imóvel de vocês. E aí o irmão Sadi e a irmã Cláudia foram morar, eram vizinhos de vocês, né? Sim, quando eu conheci eles, aí eles se apresentaram pra nós, tudo ali, né? Disse que tinham comprado. Aí tá, como eu te falei, fazia um ano, mais ou menos, que a gente já estava ali. Nessa época tu disse que tu não era mais católica, tu era espírita, né? Eu era espírita, mas aí eu já tinha largado o espiritismo, né? Aí eu conheci a Cláudia Sadi. Mas como é que foi a reação quando tu conheceu eles, que eles disseram que eram crentes? Quando eles disseram que eram cristão, eu digo, meu Deus, eu vou ter na minha vida os vizinhos para sempre cristão. Vão viver aqui me ensinando. Queria te dar a palavra, te orar toda hora aqui na minha casa. Jesus, né? Misericórdia. Não, eu não falei misericórdia, né? Na época não era essa palavra. Mas é o primeiro pensamento que as pessoas têm, né? Que gente chata. Que gente chata, exatamente. E hoje em dia tem muita gente que pensa assim, né? Tem, exato. É isso aí. Vira, né? O outro lado da moeda. Vamos ver. Quer ser assim? Então vamos ver agora. Agora tu vai intimidar o pessoal agora. Aí já fazia um ano e pouco, mais ou menos, eu tô lá em Porto Alegre conversando com a minha comadre, né? Aí ela falou, nós conversamos de vizinha, sei lá, porque a minha vizinha que eu tinha era maravilhosa, que não sei o que PPP, foram embora, contando, né? E eu, que coisa, né, comadre, não sei o que. Aí eu digo, pois é, eu tenho uma vizinha agora que faz um ano e pouco que estão lá na minha porta, assim, parece ser gente maravilhosa também, mas só tem um defeito, comadre, são evangélico. Depende, tipo assim, ó, a pessoa tem uma lepra, ela é crente, tipo, sai daqui. Aí, né, eu digo, meu Deus, ela assim, pois é, que pena, mas eu também, esses meus vizinhos eram crentes, mas eles eram gente maravilhosa, era a coisa mais querida. Eu digo, eles eram assim, o irmão me levava às vezes pra parada, me deixava até no trabalho. Eu digo, como é que era o nome deles, ó, comadre? Meu irmão, o senhor Sadi. Eu digo, Sadi? Por acaso a esposa dele não é a Cláudia? Não tem uma criazinha assim? Não acredito que você fala dessa pessoa. Capaz. Não, aí a gente caiu na risada, né? Foi uma festa, né? Aí quando eu contei pra Cláudia, ela não acreditou. Tipo, meu Deus, como esse mundo é pequeno. O trajeto que Deus trabalhou na minha vida, sabe? Enviou, né, através da minha comadre até a Cláudia. E a Cláudia e o Sadi sempre ali, me convidando. E ali Deus começou a trabalhar na tua vida, no teu coração, pra te começar a participar da célula na casa deles, isso? Não, eles me convidaram. Esse processo levou 8 anos, gente. Ixi, tanto tempo assim. 8 anos. Às vezes a gente vê, né, tipo assim, a gente chega um irmão, uma pessoa nova, um convidado, e pensa que foi fácil assim, né, tipo, foi lá, convidou a pessoa e a pessoa foi na igreja, mas vocês pensam nisso aqui, 8 anos. 8 anos, eles ficaram ali, ó, sempre me convidando, sendo bom vizinho,
a gente trocando às vezes um prato de uma coisa e outra, convidava, dando uma coisa para um, para o outro, né, como o vizinho faz. E aí, quando foi, eu vai fazer agora, dia 25, um ano que eu tô batizada, né? Já tem um ano e pouco que eu tô na igreja. Até esses 8 anos, ela continuou me convidando. Mas eu entrava aqui e saía aqui. Aí até que chegou um dia que a Cláudia, eu tava bem ruim. Tava ruim. Todo aquele, pra te ter uma ideia, todo esse processo do lúpus, a primeira vez ele infeccionou o rim. Aí fiz tratamento, quase parei na Unirim. Aí depois atacou o fígado, inflamação no fígado. Aí veio o tratamento todo de novo. Aí tu fica naquele amarelão, porque o fígado não funciona direito. Tu fica amarelo, teus olhos amarelos, tudo. É horrível, tu não tem noção a sensação que é. Tá, aí até esse processo todo, aí foi quando a Cláudia disse assim, a gente tá indo viajar pra praia. Nós vamos passar uns dias lá. Mas quando a gente voltar, eu te convido, tu vai ter a cura, tu vai ter a libertação disso tudo. Mas eu, né, achava a maior besteira aquilo tudo que ela falava, né? A libertação, né? Olha esses crentes aí, esses crentes são malucos. Pessoal. Ai, gente, como é que é, né? Se até hoje, ó, pra te ter uma ideia, eu convivi 14 anos com a doença. 14 anos. Aí quando eu tava... Mas então a senhora não acreditava mais que podia ser curada? Não acreditava. Aí veio de novo todo o ataque no meu organismo de novo. Eu tava com o fígado inflamado, com o rim inflamado e as minhas plaquetas lá embaixo. Aí o que o médico disse? Tu vai ter que fazer uma renovação de plaqueta. Renovação de plaqueta é uma transfusão de sangue para renovar as plaquetas, né? Aí eu conversei com a Cláudia, ela disse, não entra em desespero. Deixa nós voltar e nós vamos te levar na igreja, tu vai ver só. Tá, eles foram viajar. Aí faltavam poucos dias, eu acho, para eles voltarem, né? Aí sabe quando aquilo bate no teu coração e tu fica pensando, aí entrou e bateu. Aí eu fiquei. Aí não entrou num ouvido, no outro, aí tu ficou... Entrou no coração. Aquilo tudo que ela conversou comigo entrou no meu coração, sabe? Tu começou a acreditar de novo, tipo assim, Aí, mas será que... Aí eu comecei a questionar, pô, será que eu vou ter isso mesmo? Será que essas promessas todas que ela diz que lá na igreja eu vou ter? Eu comecei a questionar, sabe? Aí eu peguei um domingo, ela disse assim, Carmen, lá sempre os cultos é nos domingos, às 9 horas, ali. Aquele domingo, nunca me esqueço, me levantei. Sabe, quando tu levanta com aquilo, é o Espírito Santo conversando contigo, sabe? Passei o dia inteiro com aquilo martelando na minha cabeça. Sabe quando tu tem um problema para resolver e aquilo, incomodado com aquilo aquilo. fica te incomodando. Sim. Aí eu peguei e disse, não. Aí eu tomei banho, me olhei no espelho, peguei e disse, não. Tu é que tem que resolver, tu é que tem que buscar. Ela te mostrou o caminho, mas quem tem que buscar é tu. Tu é que tem que buscar. E a salvação para ti e pro teu marido está lá. Né? Aí eu peguei, me arrumei e falei, só que onde é que tu vai? Eu digo, vou na igreja? Como assim vai na igreja? Na igreja que a nossa vizinha ali, a Cláudia, nos convidou. Tu vai? Eu digo, vou. Tu vai comigo? Não. Eu digo, então tá, amém. Me fui. Cheguei lá no culto, já estava o pessoal tudo cantando no louvor, tudo. Quando eu entrei dentro daquela igreja, eu me senti tão amada, mas tão amada dentro daquela igreja, sabe? Eu senti uma emoção tão grande lá dentro, que era tomado dentro de mim, sabe? Aí eu entendi o que ele estava me trazendo dentro daquela igreja. Aí eu peguei, me sentei, e aí quem me sentou do meu lado foi a Luana. Aí naquele momento, o abraço da tua família, né? A família veio, a Luana veio e me abraçou. E aí eu conversei com Deus lá, eu disse, não, é aqui que eu vou ficar. É aqui que eu vou ficar pro resto dos meus dias. Essa experiência tu nunca tinha tido em lugar nenhum? Não.
Assim? Não. Aí eu peguei e disse, não, é aqui que eu vou ficar e é aqui que eu vou ter a minha cura. Quando eu disse aquilo, que eu vou ter a minha cura aqui dentro, algo dentro de mim mudou, sabe? É diferente, é sem explicação, sabe? Tu explicar para uma pessoa o que mudou dentro da minha vida ali dentro, sabe? Aí eu tinha médico. Isso no primeiro culto que tu veio com a gente aqui. No primeiro culto. Lá na outra igreja. Lá na outra. Lá na frente Primeiro do foi São assim, Luís. imagina os dois. Aí quando foi, a gente começou, eu comecei a frequentar. O Fabiano não ia. Comecei a frequentar. Fui com a Cláudia. Quando eu contei pra Cláudia, ela nem acreditou. Ela caiu de joelho, né? Ficou feliz? Meu Deus do céu, eles nem acreditaram, né? Meu Deus do céu. Aí eu me lembro que o... Imagina, né? Também 8 anos, né? Felicidade, ô glória! Ô, Glória! Consegui ganhar! Consegui ganhar essa alma! Aí foi quando ela me convidou, ela explicou, olha, a gente trabalha em célula, assim, assim, assim. Ela na casa do meu sobrinho, assim, assim, a gente foi, né? Aí eu falei pro Fabiano, né? E ele ficou meio assim, né? Eu digo, amor, eu não quero que tu faça nada forçado. Eu quero que teu coração diga que tu quer ir pra lá. Que tu aceite ir pra lá. Aí foi quando ele conheceu o pastor, eu não me recordo direito como foi o encontro deles. Eu me lembro que o pastor convidou ele para o encontro de homens que logo vocês tiveram, que foi em uma outra cidade. Foi o Teotônio? Não, Foi Teotônia? não, foi, não me lembro onde que foi. Gil. Foi o encontro de homens que vocês tiveram. Ah, não vou lembrar. E aí ele foi, eu não me lembro também. Aí ele aceitou. E aí o pastor convidou ele. E ele foi junto e passou a frequentar junto dele. E aí ele foi no encontro dos homens e veio Pegou gosto. diferente. Eu senti no olhar dele que ele estava diferente. Aí ele veio e aí eu disse pra ele, amor, eu vou começar a frequentar a célula, vamos? Ele disse, vamos. Eu digo, ó. Ali já deu pra ver que tava... Já começou o trabalhar de Deus ali, Sim. né? E aí eu peguei e digo, então tá, vamos começar na célula. Começamos na célula, no culto, começamos assim. Aí eu ruim, me sentindo horrível. Aí a Cláudia dizia, não, quando tu não estiver bem, não tem problema. Eu digo, não, mas eu preciso ir. Mas tu ainda continuava Continuava. debilitada, então? Continuava debilitada, continuava fazendo tratamento. Aham. Aí foi quando o médico pegou e disse assim, Carmen, nós precisamos fazer as pulsoterapia. As pulsoterapia nada mais é que quase uma quimioterapia que tu faz. Tu fica numa máquina, são várias sessões, todos os dias tu fica numa máquina ligada, recebendo na veia, são assim, tipo uma gota por não sei quanto tempo, sabe? Leva um tempo aquilo ali, até fazer toda a medicação. E quando começa a entrar aquela primeira medicação, tu vai sentindo náusea, tu vai vomitando, tu vai, sabe? É horrível. Só quem passou... É bem invasivo, assim. quem passou sabe o que eu tô falando, sabe? As pulsoterapias. Aí te dá queda de cabelo, te dá horrível. Tá, eu já tava me sentindo o pior das mulheres do lixo, né? Mas eu já tava confiante que ali eu ia ter minha cura. E aí eu fui no médico, o médico me deu toda a papelada, pegou e disse, não, tu vai entrar no estado para não pagar, né? E aí eu peguei... Pelo tratamento, no caso. Pelo tratamento. Aí eu me lembro que teve um culto, não me lembro de que era tipo de cura também, assim, que o pastor estava fazendo lá. E veio um convidado, que eu não me lembro quem era. Era eu não me lembro se foi, não era o apóstolo, era um outro. Não era o pastor Jorge? Isso. Eu me lembro que ele olhou pra mim e ele disse assim, tudo que tu tá procurando tu vai encontrar aqui dentro dessa igreja. Tu vai ter a tua cura. E tu nunca tinha falado com ele assim? Não. Aí eu caí no choro, né? Eu caí no choro, me ajoelhei no altar e aí eu determinei, eu digo, eu não aceito mais essa doença dentro de mim. O Senhor cura, tira tudo que é enfermidade de mim. Me molda, me quebra, me faz um vaso novo. Mas eu vou fazer tudo que for da tua vontade. Tá?
programei toda a papelada, fiz os exames para preparação, né? Fiz todos os exames, aí ele me deu um retorno, que era em 20 dias eu tinha que estar lá, levei os exames. Aí ele olhou, acho que deu errado todos os exames. Aí... Ele não acreditou na primeira. Refaz os exames, cara, me volta daqui uns 2 dias. Eu digo, tá, refaço. Lá fui eu, tirei o sangue, fiz tudo de novo e eu ali, orando, pedindo e não aceitando. Eu digo, eu não aceito, em nome de Jesus eu não aceito. Aí eu já estava confiante em mim que era Jesus que estava me curando, ele que ia me curar. Já tinha passado a acreditar que Deus estava agindo na tua vida. E que aquilo ali era um sinal de que tu ia obter a tua cura mesmo ali. E aí eu pedi para Deus, eu digo, Senhor, tira isso de mim, que eu vou estar aos teus pés o resto dos meus dias, né? E aí eu levei de novo os exames, o médico olhou para mim e disse assim, não sei o que aconteceu. Quando ele disse eu não sei o que aconteceu, eu só olhei para o céu, levantei, dei glórias no consultório dele. E eu disse, eu sei o que aconteceu, Senhor. Eu sei, foi Ele que me curou. Sim. Ele me deu essa libertação. E o médico disse assim, tu tá livre, guria, tu não tem nada, teus rins estão limpos, teu fígado tá limpo, tu tá livre, tu não tem nada. Tá aqui, ó, todo aquele o fã que é completo pra doença, tava lá limpinho, zero, tu não tem nada. E foi uma situação que nem ele mesmo entendeu, assim. Nem ele entendeu. Ele disse, eu disse pra ele, o senhor acredita em Deus? Eu disse, acredito. Então, foi ele. Foi ele que me impôs naquele momento que eu entrei dentro daquela igreja, que eu disse pra ele, eu hoje sou cristã com o maior orgulho, e sei que foi ele que me limpou dessa doença. E tanto que depois de uns 3, 4 meses, ele fez toda... Aí ele me tirou, pra te ter uma ideia, eu tomava injeção toda semana, eu tomava toda semana 400 miligramas de uma medicação fortíssima de manhã em jejum, pra te ter uma ideia. Eu tomava uma outra composição que ele fazia, tudo ele me tirou. Em nome de Jesus, eu não tomo nada disso. A única coisa que eu tomo, para te dizer, de medicação hoje, é a medicação da pressão. Mas em nome de Jesus, ele vai me curar dessa pressão também. Sim. Tá? Mas assim, ó, eu fiz de novo agora há pouco tempo, que eu olhava com umas dores, joelho e coisa, mas é coisa de idade, já desgaste natural. Eu tô dizendo. É desgaste da idade. Isso. O pastor mesmo, pastor? Só sabe. Até o pastor dá uma dor no joelho. Sim. Mas aí, aquilo tudo, aquela nuvem negra de cima de mim, saiu. Tá? Aí quando É como se tirasse um peso, né? Um peso, exatamente. Aí quando eu decidi, eu cheguei e disse pro pastor, eu quero ser batizada. Aí a Cláudia, tu já vai ser batizada? Eu disse, eu já quero ser batizada. Tô pronto? Tô pronta, quero ser batizada. É isso que eu quero. E aí o pastor fez quase que ninguém vai acreditar. Mas em nome de Jesus, estou lá firme, né? E aí foi um processo que eu comecei, aí veio o meu processo de ajudar o Fabiano, né? Que aí eu disse, Senhor, tu precisa curar o meu marido dessa doença e dar uma estabilidade, uma vida alegre, melhor, que ele tenha ânimo, que ele tenha alegria, sabe? É isso que eu sempre peço nas minhas orações para ele, sabe? É claro que ele ainda toma algumas medicações, mas não do jeito que ele tomava, sabe? Sim. Que ele ficava dopado, que ele era aquele, tipo um robozinho, né? Hoje não, hoje ele é ativo, ele faz as coisas, Sim. ele ajuda, ele gosta de estar dentro da igreja, né? Ele gosta de interagir com os irmãos aqui dentro, né? Isso... E tu obteve todas essas bênçãos depois que, né, que tu passou lá. Depois que eu passei. Teve essa experiência, né? E a gente falava disso também, volta e meia, a gente sempre volta nesse assunto, da experiência pessoal que a pessoa tem, né? Com Jesus. Mas antes disso, e a gente também conversou anteriormente sobre isso, tu falou também,
tu falou que tu foi católica, foi catequista Sim, durante muitos 16 anos e teve uma experiência no espiritismo, né? Sim, 5 anos ali na casa espírita aqui. Sim, e aí conta um pouquinho como é que foi essa questão, esse teu tempo no espiritismo, o que tu via, assim... É diferente, como é que eu vou te dizer assim, todo mundo fala assim, a gente fala de Jesus, é diferente, não é. Todo mundo fala, mas não é, gente. Eu vivi 6 anos ali dentro. É outro Jesus, não é não o Jesus que a gente conhece. É outro Jesus que eu conheço. É diferente, sabe? E como é que eu vou te dizer assim, nem o Fabiano, como eu te falei... Fico alerta aí, fico alerta. Muitas vezes a gente acha que, mas eu vou... É tudo a mesma coisa, não é a mesma coisa. Vai que ele vai lá o coisinho vermelho, não. de branco. Isso, Não, mas lá eles falam de Jesus também. Tá, mas que Jesus é esse que estão falando? É o Jesus que eu conheço? É o Jesus da palavra de Deus? É esse? Ou é outro que estão te oferecendo? Muito cuidado. Se for outro, talvez esteja na hora de você procurar outros caminhos pra tua vida, hein? Cuidado. É bem isso mesmo. E aí, por exemplo, assim, é uma experiência que eu tive ali, porque eu estava perdida, né? Eu estava perdida com a minha doença, e aí eu pensava assim, todo mundo falava assim, lá tu vai fazer cirurgia, tu vai fazer isso, tu vai fazer aquilo. Vai cachoeira tem. Chegou a fazer, eu acho que, porque tipo assim, não é nenhum, sabe, a gente não tem nenhum preconceito contra outras religiões, a gente tá comentando o que é a prática, né? Com certeza. No espiritismo tem muito das cirurgias espirituais, né? Sim. Chegou a fazer alguma, Carmen? Sim, cheguei a fazer, não ali na casa ali, mas cheguei a fazer numa outra casa, cheguei a fazer, se fosse o mesmo Jesus, ele tinha me dado a cura, né? Então aí é que está a diferença, né? E aí, como eu te falei, eu comecei a ver coisas erradas, porque tu é uma coisa dentro da igreja. A prática não casava, não combinava com o que... Exatamente. Então eu sempre penso assim, cuido e me policio. Eu quero ser o que eu sou lá fora, aqui dentro, a mesma pessoa, a mesma coisa. Pode ter diferença, né? Não tem diferença. Eu quero fazer lá fora a mesma coisa e aqui na igreja a mesma coisa. Tratar as pessoas lá fora e aqui dentro a mesma coisa. Entende? E isso diferencia muito o que eu via ali dentro da igreja, sabe? Então, muitas coisas que eles... Então, tu viu que tinha muita coisa que não casava ali, né? Exatamente. E aí foi quando eu me afastei. Eu me afastei de não. Ficou muito tempo, não? 6 anos. 6 anos no espiritismo. E aí eu peguei e disse, não, isso não é pra mim, eu não quero isso. Sabe? E como eu sempre te disse, Deus sempre esteve do meu lado, sempre. Ele sempre esteve ali. Ele só estava esperando eu chegar próximo dele e pedir ajuda para ele. É essa questão que as pessoas, né? Deus está sempre do nosso lado, Jesus está ali. Eu imagino sempre Jesus assim do nosso lado, sentado, sabe? Esperando, meu filho, eu estou aqui, né? Uma atitude nossa, né? Uma atitude nossa, exatamente. Então, é essa atitude que as pessoas precisam. É que nem esses dias na parada do ônibus e no posto. Uma senhora que me conhece ali, né, sabe do problema todo que eu passei do lúpus, né? E aí ela disse assim, eu tô aqui consultando, tu não tinha te curado? Eu digo, me curei, em nome de Jesus, estou curada. Mas por que esse teu Deus permite tantas coisas para o nosso crescimento? A gente precisa, de vez em quando, apanhar, levar uns tombos, que é para lembrar que é Ele que está no comando. É Ele que sabe tudo da nossa vida. Nós fazemos planos todos os dias, né? Mas a gente sabe o que vai acontecer durante o dia? Não sabe. Não tem, né? E assim, Deus conhece o coração de cada pessoa também, né? Então, às vezes... Primeiro que já é difícil da pessoa se submeter à vontade de Deus. Exatamente. Na maioria das vezes as pessoas não baixam a cabeça, né? Não são humildes o suficiente para buscar se submeter, se colocar aos pés de Jesus e dizer, Senhor, eu estou aqui como tu fez, né? Tipo, o que for preciso faz. Mas... melhor, como eu digo sempre, Fabiano, o melhor lugar é quando a gente está na presença dele. E aí essas pessoas querem ser curadas, cara. Tipo, por que o fulano de tal
não foi curado, foi abençoado e outro não. Por causa disso. Aí, que nem a mulher questionou, mas então por que Deus permitiu acontecer tudo que está acontecendo no mundo? Eu digo, ele permitiu, com a permissão dele, para todas as pessoas acordarem, as pessoas estão precisando acordar. Sim. Né? Ele permite porque nós precisamos acordar, ver onde que nós estamos errando. A gente é humano, a gente erra todos os dias, peca todos os dias. Exato. Né? A gente tem que pedir perdão todos os dias pelos nossos erros, nossos pecados. Trouxe um ponto bem interessante que a Bíblia mesmo fala que não é Deus que quer que isso aconteça, é por causa das nossas atitudes. E nossas atitudes que tá aí, então, sabe? não que, morreu 15 pessoas, a culpa é tua. Não é isso, entendeu? Sim. Vão com coisas que não só física, mas também na parte espiritual. Exato. A gente acredita muito nisso, que a parte espiritual, ela influencia muito na parte física, né? Que a gente fala muito sobre isso aqui na igreja. E tem muita coisa acontecendo aí que é mais parte física, não, mais parte espiritual do que física. Então, às vezes não é culpa do Renan por exemplo, a Carmen ter tido a lúpus, ela está curada em nome de Jesus. Amém. E, entendeu? Não é culpa do Renan. Às vezes aquela senhora não falou por mal, entendeu? Sim. Às vezes uma angústia que ela tem no coração dela, que ela às vezes está magoada com alguém de alguma igreja que fez mal, entendeu? Muito bom trazer isso aí, Samuel. Às vezes a pessoa também está machucada, está ferida, né? Então precisa ser tratada. Sim. Só que é aquela coisa que a gente tinha falado, né? A pessoa precisa se submeter, querer esse tratamento também, Exatamente. né? Então... E aí, como eu falei pra ela, eu fiz o convite, né? Então, sempre quando tem alguém que debate alguma coisa, assim, sobre a minha doença que eu tive ou alguma coisa, eu sempre digo, não, vem pra igreja. Vem ver esse Deus maravilhoso que eu tenho, que a gente tem lá dentro da igreja, que ele é maravilhoso, que tu também pode ter. Então, eu sempre estou fazendo, né? Eu queria, a Cláudia diz, são 8 anos, lembra? Agora a Carmen falou que me lembrou muita passagem que Jesus fala para Filipe do vem e vê. Vem. Que ele não acreditava. Que Jesus fala, eu te vi embaixo de uma figueira, tu tava com um incenso ligado e tu acha que eu não te escutei, mas eu te escutei, mas não era para ser naquele momento. Então ele fala, vem e vê. Tudo é no seu tempo de Deus. Pô, é tremendo isso, né? Quando tu entende, quando Deus confirma alguém, através de alguém, que eu sei que ele confirmou através da vida da Carmen, agora pelo que ela falou, que eu ultimamente tenho estudado bastante sobre algumas coisas, que eu estou escrevendo bastante, ouvindo muita coisa, aprendendo muita coisa, mudando muita coisa ainda. Então, e isso ela trouxe uma confirmação pra mim, e na hora já me vem o Espírito Santo, eu te lembro que eu te falei sobre do vem e ver, muito massa, cara, tipo, ele te traz a revelação, ele te dá o entendimento pra tu poder falar, não é, eu vou estudar porque eu quero, é o Espírito Santo que te leva a fazer essas coisas. E depois que a gente entra pra igreja, a gente muda muito, eu mudei muito o meu jeito de ser também, de tratar as pessoas dentro de casa. É um novo nascimento, né, É um cara? novo nascimento em todas as etapas, todos os detalhes, né? As pessoas do mundo não entendem isso, né? E a prova disso foi Nicodemos, né? Que ele falou, né? Que Jesus fala para ele, é necessário tu nascer de novo. E aí ele diz, Nicodemos que era um dos mestres da lei mais respeitados da época. Será eu que tenho que voltar para a barriga da minha mãe? Eu que sou um homem velho, já como é que eu vou voltar para a barriga da minha mãe? Né? Como assim eu vou ser uma nova pessoa? E quando a gente passa por isso, e é o que Samuel falou da revelação e vem e vê, né? Entra disso, que vai de encontro a isso que a gente estava falando, tu vê que isso é verdade, né? Que tu passa por um novo nascimento, que tu é uma nova pessoa, tipo assim, que tu obtém uma cura, que tu larga hábitos antigos e passa a ter novos hábitos. Esses hábitos é que fazem a diferença na vida da gente. E eu tenho uma frase que eu gosto de falar, que foi C.S. Lewis, que era um escritor cristão, que criou as Crônicas de Nárnia, que é um livro, e vários outros livros. Ele fala que se você procura uma religião ou algo que é confortável, eu não recomendo o cristianismo. Ele fala isso. E lembrou agora Nicodemos que ele não quis se submeter
as vontades que ele já tinha antes. Então ele É o que ele tinha aprendido, né? Meio que, trazendo para hoje em dia, Nicodemos era aquele cara que tinha uma salinha com um ar-condicionado, com a geladeira que tinha bebida para poder tomar, que ficava sentado, não precisava cuidar Não, de nada, e entendeu? um cara muito estudioso, né, Samuel, que talvez tivesse escrito muitos livros e, né, e ele não queria, tipo, largar aquilo ali, deixar aquilo ali de lado para seguir a Cristo, né? E a gente tem outro exemplo totalmente contrário, que foi Paulo. Paulo tinha conhecimento, tinha também, era doutor da lei, ele perseguia e a partir do momento que mas deixou tudo de lado, né, quando ele teve esse encontro. Então isso é muito tremendo mesmo e isso é muito maravilhoso, né? E a gente espera que as pessoas que estão nos ouvindo, a gente ora por isso também, né? Possam ter essa... A minha oração é justamente essa, sabe, Senhor, que cada vez mais e mais pessoas possam te conhecer e ter a experiência que eu tive contigo. Essa sempre a minha oração, que pessoas possam, porque muitas vezes, que nem uma vez eu encontrei uma senhora que também tem uma doença assim, tipo a minha, só que é outra coisa, é um nome complicado lá, não sei dizer. E eu disse pra ela que é ela que tem que querer. Eu querer dela, eu digo, tem que partir, porque como eu disse pro Fabiano, tem que partir de dentro da gente querer, né? No momento que tu não aceita, que tu não quer nenhuma doença em ti, né? Que ela cai sobre terra, em nome de Jesus, ela não vai ficar em ti. Porque tu é que tu tem que dar, tu tem que declarar, entende? Isso. Mas, tem que declarar. Mas assim, Carmen, só lembrando, tá? Os 8 anos, nunca esquece dos 8 anos. Porque assim, ó, eu vejo, na minha caminhada cristã, eu tenho visto muito isso, sabe? Deus faz em ti para poder fazer depois através de ti. Aí tu imagina quanta oração o irmão Sarti e a Cláudia fizeram até alcançar essa alma aqui. E pra quê? Só pra gente finalizar e resumir isso. Para que hoje tu pudesse estar curada e orando por outras pessoas também, né? E entra no caso que a gente falou com o Cássio, que o Cássio falou que no último programa que ele tinha falado que será que fui eu que pequei? E entra no mesmo caso, ela falou, por que eu tô sofrendo isso? A gente se questiona, né? A gente questiona. Só que a gente tem que entender que muitas vezes uma doença, eu não sou merecedora de nada. Uma doença não é pro nosso mal que Deus nos dá, mas é pra gente ter cura e através dessa cura, agora me fugiu a palavra. Desse milagre, mostrar o poder de Deus para as outras pessoas. E assim, a gente também não pode cair no engano de que assim, também, todas as pessoas vão ser curadas, todas as pessoas vão ser libertadas, porque Deus é soberano, né? Sim. Deus não é o nosso mordomo, né? Eu costumo dizer isso, tipo, eu vou lá né? A gente tem que ter fé sim, a gente tem que orar, Deus nos instrui a isso, né? Sim. A gente tem que buscar com todo fervor e até o último dia de nossas vidas, a nossa bênção, a nossa cura, o nosso milagre, a gente tem que buscar isso. Mas existem muito, ao longo da história, tu pode ver isso, e isso é comprovado ao longo da história, que muitos cristãos, né, genuínos e verdadeiros, gente crente de verdade, que tem vida com Deus, experiência com Deus, e passa por sofrimento, né? E passa por perseguição, e passa por luta, e passa por doenças muitas vezes, e muitas vezes vem a falecer. Só que o que acontece? Essas pessoas já entenderam, né, que a maior bênção que elas podem alcançar na vida delas é a salvação, né? É ir morar no céu com o nosso Deus, né? Então, assim, esse questionamento vai vir, acho que todo crente já teve esse questionamento, Samuel, tipo, para que, onde é que está Deus? Tipo assim, mas fulano de tal morreu, onde é que está Deus? Mas fulano de tal ficou doente, onde é que está Deus? E eu costumo dizer o seguinte, no projeto original, lá no Jardim do Éden, quando Deus fez a terra, fez o homem, fez os animais, tudo, não existia morte, não existia doença. Era tudo perfeito. Essa perfeição era o projeto original de Deus. Mas por causa do pecado, tudo isso veio para o mundo, né? Foi escolha nossa, escolha do ser humano. Então, o que Deus tem a ver com isso, né? Mas enfim, essas pessoas fazem esses questionamentos porque não têm um entendimento, não têm a revelação, como o Samuel falou, da palavra,
né? E a gente tem que ter, na medida do possível, e que elas deixam também, a gente tem que tentar instruir e E a ensinar. gente tem que continuar, como eu aprendi, né, com o pastor, o Sadia, a Cláudia, a pastora, que a gente tem que continuar com oração, jejum, porque o inimigo sempre vai tentar se levantar, colocar coisas na tua cabeça, te destruir de alguma forma, né? E é o que eu faço, eu adoro estar na presença de Deus, venho na sala de oração, que é o momento mais mágico para mim, é aquele momento da sala de oração, porque tu te entrega e ora por todas as pessoas, né? Tu pega, vai lembrando de tudo, vai colocando todas as pessoas, né? Eu acho assim, ó, as pessoas tinham que se dedicar mais à sala de oração. Orar mais, né? Orar mais, né? Que nem na... Os três pilares, né, Carmen? A gente vê isso, que infelizmente falta isso na igreja hoje em dia, tá? E eu oro para que Deus, quando a gente ora por avivamento, também é por isso, né? Não, avivamento não é emoção, tá? Avivamento é santidade e vida com Cristo. Sim. Oração, jejum e palavra. Falta isso na igreja hoje em dia. As pessoas não querem chegar em casa e ler uma Bíblia, meditar na palavra, que nem tu disse, colocar um louvor dentro de casa. Colocar um louvor, orar, ter uma vida de oração, assim entendeu? como a gente está conversando, conversa com ele de Exato. casa. Às vezes eu me pego conversando, o Fabiano tá lá parado. Eu venho só, a Carmen enlouqueceu lá. Não, eu não vou falar sobre o assunto, não que eu não faça, mas é que eu tô escrevendo muita coisa e Deus tá confirmando cada coisa pra mim. Sim, exato. Né? Então, a outra bênção que o Fabiano teve na igreja foi quando eu consegui o benefício dele, né? Que ele era um médico que ele não poderia trabalhar, né? Porque ele não tem a cabeça para trabalho, né? Então foi quando os médicos colocaram ele no benefício. E aí o advogado falou isso para mim assim, Carmen, é difícil, vou ser bem franco, é difícil aposentar porque ele não tem a idade para aposentadoria. E eu comecei a buscar, né? Comecei a buscar. Aí isso é importante também. Eu vi essa semana e havia muitas pregações sobre isso. Até o pastor já falou sobre isso em alguns cultos, né? O que é a oração? É orar mais a ação da pessoa, né? Então a pessoa acha que é só orar e ficar parado esperando. Não, você tem que fazer a tua parte também, né? Você tem que, né? Comecei a buscar, comecei a vir na igreja, comecei a me dedicar mais, comecei, né? E aí quando a pastora Elaine me convidou para o diaconato, tipo... E foram buscar esse benefício também, foram lá, encaminharam os papel, né? Mas amém, estava recebendo o benefício. Mas o que eu queria era a aposentadoria dele. Aí quando foi, nós já estávamos aqui na igreja nova aqui. A gente já tinha passado para cá. Não, minto, nós estávamos ainda no final ainda lá. Aí o advogado me liga e disse assim, Carmen, não sei como, mas o Fabiano recebeu a aposentadoria dele. Primeiro foi o médico, aí depois foi o advogado. Me ajoelhei na sala, obrigado Senhor por mais essa bênção. Eu fico pensando na cara do médico, do advogado assim. O advogado até hoje, né, quando eu vou lá, ele disse assim, cara, eu não sei como é que conseguiu a aposentadoria do Fabiano ainda. Paguei todo o advogado, já tá tudo pago, eu digo, mas eu sei. Foi ele que me deu a aposentadoria. Foi ele que deu pro filho dele a aposentadoria dele. O senhor não mais Cristo? Não? Vem ver. Não sei como, mas tu conseguiu dizer. Amém. Obrigado, Senhor. Mas que cada vez mais e mais pessoas possam estar conosco aqui nos sábados, né? E escutar, né? Por causa que a gente tem que testemunhar o que Deus fez nas nossas vidas, né? Porque às vezes o que a gente passa é o que outro irmão está passando, né? E ele pode sair daquilo contando como é que tu conseguiu sair, talvez tu vai ajudar muito mais pessoas ainda. Saírem desse buraco. Porque é um buraco, sabe? Na verdade é um buraco que tu tá. No momento que tu não aceita aquilo ali, que tu declara, não. Mas que tu não tem força pra sair também. Não. Por conta própria tu não sai dali. Tanto que eu fiquei 14 anos. 14 anos eu convivi com todo aquele processo de doença, de inflamação, de pulsoterapia, de não sei mais o que. 14 anos. Sim. Foi a minha vida. E é bem isso mesmo, né? E quem tira
quem muda as nossas vidas é Jesus Cristo, né? A esse que anunciamos, Eu todas tinha- as oportunidades que a gente tem, que a gente vai falar sempre do que ele fez nas nossas vidas. A minha pele, eles fizeram raspagem na época, deu lúpus na pele, pra vocês terem uma ideia. Uhum. Hoje minha pele é limpa, não tem nada. Sim, não, glórias ao Senhor. Glórias ao Por Senhor. tudo que ele fez na tua vida, porque ele fez na minha vida, É. pelo que ele fez na vida do Samuel e pelo que ele ainda vai fazer. Vai né? fazer em nome de Jesus. Amém. Vai fazer grandes Recebe, coisas meu aí. filho, recebe. Mas a gente já conversou bastante, eu acho que a gente já pode entrar na palavra. Tu te lembra, a palavra é a mesma do programa que a gente fez da outra vez, do último programa que a gente postou lá. Logo mais à noite ou amanhã a gente vai estar postando no YouTube também, para quem quiser acompanhar a íntegra dessa entrevista com a irmã Carmen aqui. E a gente vai continuar então em Mateus 24, tá? Tu te lembra onde a gente vai? No 14? No 14 e ia continuar no 15. Tá, tu pode ler para nós? Posso ler sim. Então, 24:15. E Jesus continuou: vocês verão no lugar santo o grande terror de que falou o profeta Daniel. Entre aspas, que o leitor entenda o que isso quer dizer. Então, os que estiverem na região da Judéia, que fujam para os montes. Quem estiver em cima da sua casa, no terraço, que fuja logo e não entre para pegar suas coisas. E quem estiver no campo, que não volte para casa a fim de buscar as suas roupas. Ai das mulheres grávidas e das mães com criancinhas naqueles dias. Olha, acho que até aí, até o 20. Eu fiquei... Até o 20. O que tu entende, Samuel, quando ele diz ali, assim quando vocês virem o sacrilégio terrível, do qual falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem nem entende. O que tu entende, tio? Eu acho que vai ser uma coisa para Deus e para quem... Tu acha que isso aqui é literal? No lugar santo, sim. Que vai ser... Eu acredito que vai ser algo que vai ser normal dentro da igreja, só que para Deus vai ser, sabe? No caso do lugar santo pode ser nós. Uhum. Esse é um ponto. Exatamente, sabe? É. Mas também pode ser a igreja, a gente não sabe. A gente não... Existem muitas correntes, muito estudo. Essa é uma palavra muito complexa, tá? Para quem está assistindo a gente pode falar do que a gente entende, do que Deus tem falado ao nosso coração, do que a gente foi buscado, né? Mas o que eu entendo é justamente isso, tá? Quando vocês virem o sacrilégio terrível, do qual falou o profeta Daniel, no lugar santo, tá? Muitos afirmam que esse é o lugar onde será construído o templo, né? De Jerusalém. Muitas pessoas afirmam isso. Eu, porém, entendo justamente isso. Que qual é que é o lugar santo? A palavra de Deus vai falar que a gente é templo do Espírito Santo, né? Então eu entendo que o lugar santo é o nosso coração, a nossa mente, as nossas vidas, né? Então quando o pecado tomar conta de tal forma do ser humano que não haja mais espaço e lugar para Deus, né? Eu acho que é a respeito disso que está falando aqui, eu acho. Olha, na minha Bíblia aqui, a gente tá em Mateus 24, só que do ladinho ali do subtítulo tem Marcos 13, 14, 23 e Lucas 21, 24, 21 do 20 ao 24. E eu, cara, você estava conversando e eu me dei na cabeça de pesquisar aqui na própria Bíblia. E olha o que fala em Lucas. Lucas 21, do 20 a... Eu só vou ler só o 20. Jesus disse ainda: quando vocês virem a cidade de Jerusalém cercada por exércitos, fiquem sabendo que logo será destruída. Então, a gente tem dois pontos. Ou pode ser nós, nem diz em Mateus que é o lugar santo, mas Jerusalém também é a cidade santa. Sim. Mas, então, sabe? Mas claro que tem... Mas tem os momentos da história e um contexto histórico, né? Que a gente abordou, se você quiser ver, a gente já começou lá, a partir do capítulo 1, a gente está dissertando a respeito dessa palavra. E a gente falou a respeito disso. Isso já aconteceu em muitos momentos da história, né? Jerusalém já foi destruída e devastada várias e várias vezes, né? Então, a gente tem que entender o que Jesus quis dizer a respeito disso. E também, isso não são
como ele falou tudo dentro de um só capítulo, depois que foi demonstrado aqui, e dentro de uma só conversa e narrativa, eu acho que ele quis dizer que tudo isso vai acontecer meio junto e ao mesmo tempo, né? Então a gente tem que ficar alerta a todos esses acontecimentos. Tu entende isso também, Carmen? A questão do pecado ou do cerco novamente em Jerusalém, a destruição de Jerusalém, ou os dois juntos? Eu acho que os dois juntos. Os dois juntos? Os dois juntos. Pode ser também, né? Eu acho. A sociedade está tão corrompida, que... O ser humano está tão hoje voltado só para as coisas do mundo, né? Porque se você analisar bem, a maioria das pessoas... Ninguém quer saber de Deus, né? Ninguém quer saber. E quando tu fala, ainda te chamam de louca. É como a Carmen falou, né? Deus o testemunho dela aqui. Mas aqueles chatos lá, aqueles irmãos chatos lá, eu não aguento, cara. Hoje me chama. Hoje a gente é o chato. Hoje a gente é o chato, exatamente. Mas é bem isso. Para resumir, eu acho que é isso. Quando Deus não tiver mais espaço no lugar do coração do ser humano, entendeu? Só vai ter E hoje em dia a gente tem, cá entre nós, a gente tem visto crescer isso, né? Aquela cultura da depravação, do pecado, né? Hoje a promiscuidade, o pecado, a imoralidade, hoje em dia não é mais considerado pecado, né? E aí eu pergunto, será que a palavra de Deus mudou? Será que Deus pode mudar? Né? Ou ele afirma na palavra dele que ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, e que a palavra dele vai ser a mesma sempre? Né? Então, ainda que o mundo esteja caminhando para um caminho que não é bom, que a gente não deve se alegrar com isso, que a gente deve orar e tentar buscar cada vez mais pessoas, a gente não pode entender dessa forma. Né? A gente não pode aceitar isso, entrar na igreja, começar a achar normal muitas coisas que estão sendo consideradas normais lá no mundo. Não, a gente não foi chamado para viver dessa forma. A gente, como eu digo assim, a gente vive no mundo, mas a gente não precisa fazer as coisas que o mundo está oferecendo. Né? A gente tem hoje um pouquinho do conhecimento, que eu digo assim, uma sementinha nós já temos. Né? Então a gente tem que cuidar. Né? Dessa sementinha para não se contagiar com as coisas do mundo. Não é isso, é que a Carmen falou, daí eu, veio na cabeça o pensamento de pessoa que não é da igreja. Não que seja algum palavrão, não foi isso. Foi que tipo, então se não precisa nada do mundo, então não tem que tomar água, sabe? Um bagulho assim, sabe? Não é isso que ele tá falando. Não. Quando a gente fala das vontades, quando a gente fala o mundo, é o sistema e a cultura, exato. Né? Não é o mundo em si, porque o mundo é bom, né? O mundo é a criação de Deus, é a obra de Deus. As coisas que as pessoas hoje estão fazendo, que tá... Hoje a gente, para ficar mais claro, né? Vamos ser mais claros. Os valores. Hoje a gente vive a cultura do pecado, né? Assim, por exemplo, o pecado não é mais pecado, tu não te mexe na minha vida, entendeu? Eu não quero nem saber do que tu pensa, se tu acha certo ou não. Eu que sei o que eu faço da minha vida. É isso que eles vendem lá fora. Eu que sei aqui é brabo, né? Exato. É isso aí. E assim, com relação ao pecado, falando agora da igreja, dos cristãos, a gente tem visto isso entrar gradativamente dentro, e a gente tem que tomar esse cuidado e ter esse alerta, né? Porque muitas coisas, o que era pecado antes já não é mais pecado hoje, né? Então, observar, cuidar. E assim, orar e vigiar. Orar e vigiar, cara. E o pastor sempre fala a respeito disso. O pecado, ele, na vida do crente, ele deve ser um acidente, não uma escolha, né? Muitas pessoas tratam essa questão do pecado como uma escolha. E as pessoas do mundo, muitas vezes, se orgulham do pecado. É verdade. Né? Não tem gente que se orgulha do próprio pecado? Que levantam bandeira ainda, né? Acham o máximo. Né? Então, e aí vai de encontro à palavra que a gente viu, né? E isso tem aumentado significativamente no mundo e a gente tem que ter muito cuidado com isso. Jesus, a gente está proclamando a volta de Jesus, né? E a gente tem que ter essa expectativa e essa esperança. Né? As pessoas, às vezes a gente questiona, as pessoas questionam. Mas isso
como é que eu vou dizer assim, é coisas que tem que acontecer. Uhum. Pô, mas será que tu não enxerga os sinais que Deus está mostrando? Deixou tudo escrito, né? Na palavra Se dele. tu pegar a Bíblia, tu pegar o Apocalipse, tá lá, gente. Tá lá. É só você botar a cabeça para funcionar e ler. Eu não tinha, pra gente ter uma ideia, eu era católica, mas eu não, a Bíblia era um pouco diferente, né? Tinha alguns livros a mais, né? Exato, mas eu não tinha o conhecimento que eu estou tendo agora com a Bíblia. Tu não tem a revelação, né? A que o Samuel revelação, falou antes. exato. Essa intimidade com Deus, sabe? Uhum. Essa essa vontade. Que nem o Fabiano ainda comentou aquele dia no encontro dos casais que teve aqui, umas coisas que o pastor perguntou. O que a Carmen mais gosta de fazer? Ler a Bíblia e escutar louvor. É verdade, porque agora que eu não estou trabalhando mais, né? Então eu levanto de manhã, já coloco o meu louvor e eu já estou orando lá, ajoelhadinha na minha almofada e já estou agradecendo, pedindo perdão, enfim. É um momento que as pessoas não fazem isso. Não fazem isso, não tem esse hábito, né? Tu sabe que uma coisa que me deixa mais orgulhosa é ver a minha neta que fez 3 aninhos. Meu filho está criando ela na palavra. Então quando eu tô com ela, que eu vou fazer oração, que ela vê que eu me ajoelho, vou fazer oração de noite, ela vai lá e se ajoelha junto comigo. Isso é uma bênção, né? E ela tem a Bíblia também, sabe? E ela pega direito. Ela não entende nada, mas ela pega a Bíblia e tá lá, sabe? Já Coisa mais linda de ver. Então eu sempre peço a Deus que ela continue, sabe? Dentro da palavra, cresça na palavra, que ela se torne uma grande serva do Senhor. E isso, tu não tem noção como é uma alegria, né? É uma alegria e um conforto pro coração. Saber que a alma dela está sendo salva, sabe? Está sendo instruída desde cedo. Instruída, exatamente. Não, eu ia falar. Tu tava falando a gente tinha falado antes, no início de ensinar a criança a seguir o caminho, daí a Carmen voltou nesse assunto que a neta dela, o filho dela, está ensinando a neta segundo a palavra. E eu acho corretíssimo isso. Não vou contra isso, claro, que a Bíblia manda, tem que fazer. Instruir a criança. Só que tem gente, eu acho que até essa semana a gente tá, não lembro quem que eu falei, mas a pessoa falou, eu vou criar meu filho na linha dura. E eu falei, pô, né, tipo, dura, ensinar vai ser ali, né, no fio do bigode, entendeu? Meu Deus. Daí eu olhei assim, cara, eu não acho certo. Não é certo mesmo. Porque eu tenho um exemplo, que é o Vini, a minha mãe e meu pai puxaram o Vini até não poder mais. Quando o Vini soltou, ele não quis. Sabe, não pode obrigar a criança a fazer. É programação, né? Fazer programação. Ela faz com alegria. Às vezes é na inocência, às vezes tu vai ver, ela não vai estar fazendo porque tu mandou, ela vai fazer porque ela é criança, ela tem uma inocência, sabe? E eu acho que é isso que a Bíblia fala também, sobre ser inocente, que nem a criança não vê maldade. Tu quer ver uma criança que eu vejo aqui, que eu observo, que eu gosto de observar muito quando eu não estou de trabalho. É a filha do pastor. A Lara é um exemplo de criança dentro do culto. A dedicação, o cuidado, ela lê cada passagem. Se tu perguntar para ela sabe direitinho. É incrível, sabe? Mas aí é porque a gente falou a instrução, né? É a instrução que ela recebeu desde pequenininha. Então é isso que os pais têm que fazer. Mas e aí é o que o Samuel falou, né? Existem diversos modelos de educação, a gente não está aqui para dizer, né? Claro, com certeza. Mas é aquela coisa, né? De instruir a criança, tu vai ser instruído na palavra, agora, tu querer fazer é uma escolha tua, né? Exato. Claro que tem que ter pulso firme, não é isso que eu tô falando. No caso, pulso firme é tipo, a criança quer fazer alguma coisa errada, tu não vai, assim, exato. Claro. Sabe, não é? E disciplinar também, né? Porque a palavra de Deus já fala a respeito da disciplina, né? É a palavra. É a palavra, Mas enfim, a gente vê como Deus é bom, porque Deus deixou, às vezes a gente procura, a gente se questiona, tem muitos questionamentos, né? E procura muitas respostas. E Deus deixou um manual de vida para o ser humano. Tudo que a gente né? precisa daquele Mas o guia daqui, o guia do Manuel. Ó, Manuel! Quem é Manuel? Aqui, as respostas todas Todas estão aqui, Carlos. Todas. E
Eu democrata cristão. Que ele tá falando da propaganda partidária. Não, tem o outro Fernandinho Ah, que canta aí, Mas, e as pessoas querem saber desse livro aqui? Não. Não? Hoje em dia não. É. Às vezes a pessoa tá lá sofrendo, afundada nos problemas, não sabe o que vai fazer da vida. E talvez até tenha uma Bíblia em casa, mas tá latinada e não abre. Né? Então, é triste, isso é muito triste. Né? Mas, e aí, eu até já brinquei com o Samuel a respeito disso, que é diferente, né? Tu ler a Bíblia sem a revelação também não adianta. Mas tu tem que buscar. O primeiro passo é tu buscar. Tu vai ganhar a revelação na medida que tu busca, que tu se submete. Eu, por exemplo, às vezes eu lia. Ai, não entendia nada. Mas você que tinha falado inglês. Tu lê como fosse um outro livro qualquer, né? Tipo, eu também já li isso. Agora tem quem tá olhando deve estar perguntando, como é que eu leio a Bíblia? Primeira coisa que tu for pegar para que tu quer entender o que significa, ora antes. Exato. Ora antes. Começa com oração. Né? Começa a Deus, que eu venha ler esse versículo, essa palavra, que o Senhor venha me dar uma revelação, um entendimento Deus, do que falar. Eu vi um vídeo de 3 malucos chatos lá, daqueles caras chatos, que eles falaram que a gente tem que saber ler a Bíblia. Isso. Então, que o Senhor me deu discernimento, abre o meu entendimento para que eu possa... Sabedoria, sabedoria. dentro da palavra. Não vai ser algo que tu vai ser algo natural, tu vai lendo e tu vai, pô, mas isso aqui diz isso. Daí amanhã tu lê o mesmo versículo. Tá, mas ontem. Agora, sabe? O que será que Deus quis dizer quando ele escreveu isso? Isso, cara. Isso é muito legal, né, velho? Cara, Deus deu revelação pra quem escreveu. Só que ele não deu, ele deu a revelação pra nós, só que no caso ele deu o entendimento, ó, tu vai escrever isso, isso. Pra lá na frente eles virem a mim, orar a mim e pra ter um entendimento, entendeu? Isso. Sim. E muitas vezes eu leio assim até hoje, muitas vezes eu fico me questionando, e fico, sabe, questionando isso depois com Deus, né? O que tu quis dizer a respeito disso? Sabe? Eu não entendi, sabe? Sabe? E a gente tem que buscar e fazer isso, tem que ter esse hábito, né? Mas então a palavra que a gente está lendo hoje é Mateus 24, a volta de Jesus. E que esse questionamento, que você possa ter essa certeza. Jesus veio, morreu pelos nossos pecados e vai voltar um dia para buscar a igreja dele. Amém. E quando ele voltar, o que ele vai trazer para você? Fica esse questionamento, a gente vai vendo no decorrer do capítulo aqui, a gente parou no 20, né? Eu vou ler então a partir do 20 ali, ó. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno, nem no sábado, porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Então só fazendo um parênteses aqui que ele fala, a gente já passou por tanta coisa ruim, né? E uma coisa, agora tu falou, foi bom ter falado, ali antes ele fala que vocês que estiverem em cima do telhado, sobre os montes, e cara, é um entendimento do que aconteceu com nós no Rio Grande do Sul, né? Quanta gente estava em cima do telhado, em cima das casas, não podia entrar dentro da casa pra pegar as roupas de volta, sabe? Que nem a palavra fala aqui, cara. E tipo, pô, não que se a gente tivesse lido, mas a gente não ia esperar mudar. Mas a gente já viveu tanta coisa, a gente já passou por 2 guerras mundiais, né? O Samuel, e a gente vai ver na própria palavra de Deus, que quando a cidade de Jerusalém foi devastada nas 2 vezes, uma pelo Império Babilônio e outra pelo Império Romano, que foi uma devastação tão grande, as casas, tudo queimado, os bens levados, e as pessoas tinham muita fome, e a palavra fala que as mães faziam os próprios filhos para comer. Já pensou isso, cara? Que loucura. Então, e Jesus está falando aqui, ó, que quando ele voltar, vai ter uma tribulação tão grande como nunca houve antes. Então vai ser pior do que isso. Imagina. Vai ser pior do que isso. Se passa pior que uma guerra. Né? Exato. Misericórdia, exatamente isso. Que a gente tem as doutrinas pré-tribulação e pós-tribulação. Tomara que a gente já tenha ido morar no céu, né? Será que nós vamos se encontrar tudo lá? Que a gente não passe por isso, porque nesse momento eu queria ir antes. Mas vamos seguir então. Olha o que ele fala aqui, ó. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria.
Mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. E eu acho que a gente vai passar essa. Nossa. Ó, aí, ó. Ah, Não, mas não é isso que eu ia falar. Então seria por muito tempo. E ele, Esse sofrimento seria por mais seria tempo. mais ele tempo. já falando diminuiu. Ele vai Um diminuir. exemplo, um chute bem pouco que eu gosto de falar. 3 dias. Uhum. Mas, em vez de ser 15 anos, 3 dias. 3 dias. Sabe? Que eu acredito que seja os 3 anos e meio Uhum. do anticristo. Uhum. Tá? Que nem a Bíblia fala antes. Mas isso aí já é cada um acredita. A partir do 23, então. Se então alguém disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Isso aqui eu acho interessante. Mas isso tem um monte, né, ô, irmão? Hoje em dia a gente já tem, já. Já? A gente já vê isso. E como? Milagres, Uma coisa que eu... sinais e maravilhas. Uma coisa que eu gosto de escutar rap, tá? Só que é cristão, claro. E tem uma frase que um desses cantores fala que ele diz assim, ó, tem poder, tem a manifestação, só não tem Cristo. Uhum. E a gente vê muito hoje em dia isso. Pode curar um aleijado, pode fazer um paralítico andar, pode fazer um cego enxergar, só que não tem Cristo na vida, sabe? Uhum. Ah, como assim? Do mesmo, então, se não tem Cristo, é do quê? Do mesmo jeito que Deus pode fazer milagres, o diabo pode usar para fazer também, Exatamente. sabe? Então a gente tem que ter esse entendimento ainda nós que estamos no meio cristão. Mas aqui o que me chama a atenção é o que ele fala, né? Que o sofrimento ele seria abreviado por causa dos eleitos, né? E que os eleitos seriam, se possível fosse, assim, ó, vai ser uma mentira tão grande, um sistema tão bem armado Que pelo vai diabo, nos entendeu? manipular. Que se fosse possível manipularia até a gente. É. Só não vai ser possível por causa de quem? Nós. Por causa de nós não, por causa do amor e da misericórdia Glória de Deus. de Deus, que não vai permitir Nossa, cara. deixar, entendeu? Porque o Espírito Santo de Deus habita dentro de nós. Né? Então ele não vai permitir que, assim, ó, tipo assim, ó, vão aparecer falsas doutrinas, falsos profetas que a gente vai pensar, mas aquilo lá, A gente voando pelo céu. eu também quero, a gente vai se sentir tentado, sabe? Eu também quero participar daquilo lá, mas lá dentro do nosso coração vai existir sempre uma voz que vai dizer, não vai por esse caminho, né? Isso não me agrada, isso não é o que eu quero, Sim. né? Então, e aí a gente vê também, né, assim, que Deus tem misericórdia por causa dos filhos dele. Nós somos filhos de Deus, aqueles que creem e vivem a palavra, que obedecem, né, os mandamentos, são chamados filhos de Deus. E a gente, ao longo da história toda, a gente é tão perseguido, tão maltratado, as pessoas têm tanto preconceito, né, contra aqueles crentes chatos lá, mas fiquem sabendo que Deus só não destruiu, está aqui a palavra de Deus, Deus só não cumpriu tudo que tem para cumprir e não destruiu isso aqui, aí ele fez tudo novo, por causa dos cristãos e por causa das pessoas que ainda vão ser alcançadas pelo amor, pela graça, pela misericórdia dele. Senão tudo já haveria se cumprido, né? 25. 25. Pode continuar para nós, Carmen, pode ser? Eis que vou tê-lo, tenho predito. Uhum. Portanto, se vos disserem, eis que está no deserto, não salais. Eis que está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Bah. Pois onde estiver o cadáver, ai de que juntarão as águias. Uhum. E logo depois, a aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. E as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Eu ia falar Meu Deus. antes da gente chegar no ponto lá que Jesus fala que o sol escurecerá e as estrelas perderão a luz.
Aqui, ó, ele fala Olha aqui. só. Se tiver falar que tá no deserto, não vai. Como é que vocês não vão lá, cara? Uhum. Tá escondido aqui. Não é. Porque ele fala que é como um sol nascente. Que. Ele diz que vai ser como um relâmpago, né? Isso, Relâmpago. um relâmpago. Que até na história, não sei se vocês sabem, vou dar agora uma cultura, sabe? História. Na época do Japão feudal, o Japão era conhecido como a terra do sol nascente. Uhum. Por causa dos chineses que olhavam o sol da nação de lá, o Japão era de lá. Por isso que era, e os chineses era a terra do que o sol se põe. E o que eu trago isso? É que todo mundo vai ver. Uhum. Vai ser como um relâmpago, mas todos verão. Todos os olhos verão. Todos os olhos. Sabe? Uhum. Então, mesmo que esteja lá, a pessoa que está lá vai ver também. E Sabe? um alerta. No geral, a gente não está preparado com um relâmpago, né? Com Tanto que certeza. muitas vezes a gente toma um susto, Aham. né? Ah, Sim. que isso? Então fica um Dá alerta. aquele, né? A gente... Fica um alerta. O que você está fazendo da sua vida, meu irmão? Cai o relâmpago e fica... É. Será? E é justamente isso. Como a gente vive, o cristão, né? Ali ele falava sobre o engano dos eleitos, um pouquinho antes. A gente vive a expectativa da volta de Jesus. E vai vir muita gente que vai dizer, ó, ele voltou. Venham, ele tá em tal lugar, né? E muitas pessoas que não conhecem a palavra de Deus, né? Por isso a importância da palavra, da gente meditar, vão sem... Mas aí não são cristãos verdadeiros, né? Porque ele fala que os cristãos verdadeiros não serão enganados, né? Mas vão cair nesse engano, né? Vão buscar essas doutrinas. Antes da gente passar pro próximo, ali no 28, no finalzinho do grande sofrimento que ele fala assim, onde estiver o corpo de um morto, aí se agitarão os urubus. Uhum. E ali eu acho, não é corpo morto literalmente, tá? É corpo morto Espiritual. Ele fala espiritual. Uhum. Então é alguém que esteja pregando morto espiritualmente. Isso é forte. E os urubu na volta querendo comer. Uhum. Entendeu? E como Desculpa que eu tô... Mas tem congregações assim? Existe. Mas como que tem? Não, cara. Existe. Batendo no chão. Misericórdia! Ui. Mas o sol escurecerá, a lua não dará luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então a lua, as estrelas, o céu, isso o céu vai se enrolar, né? Imagina. Será terrível, O né? sol, que a gente vê todo dia brilhando, A gente nem consegue viver sem o sol. vai perder a luz. Quando chove, A A lua que dá a a claridade da noite vai escurecer, que já está acontecendo, não sei se você sabe. Uhum. As estrelas cairão e perderão seus brilhos. Imagina. Cara, tudo de beleza que vai ter no universo vai se perder. Então, cara, eu sou uma pessoa que gosto, às vezes, de noite ou de madrugada, se o céu tá limpo, levanta. Vai na rua e fica olhando as estrelas. Nem fala. Eu adoro e eu consigo ver a perfeição de Deus naquilo. E daqui a um tempo a gente não vai ter mais isso, cara. Sabe? Pô, a gente tem que ficar alerta a todos esses sinais, né? No 30 ali ele vai dizer, né? Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Eu chamo a atenção aqui para vocês que ele fala o seguinte, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem e todas as nações da terra se lamentarão. Por quê? Pelos pecados, pelos nossos erros todos, no caso. Exato, né? é meio assim, O lamento, humanidade. eu acredito, será, por que eu não acreditei, por que eu não dei crédito ao que foi pregado? Vamos exemplo do caso, nem é eu acreditar. Exemplo, eu sou... Exemplo, eu tô namorando e eu traí a minha namorada com outra mulher. É um Sim. exemplo bem... Uhum. Só que, quando eu percebo que eu não tenho perdão, eu não tenho mais salvação. E eu começo a lamentar, a chorar. É isso. A gente não vai ter o perdão. Isso, exatamente. É a consciência
de que não tem mais tempo, Cara, que acabou, acabou. né? Imagina. Não tem mais Teve oportunidade. todo o tempo, Exato. né? Mas tu não teve nunca aquele tempinho pra Deus. Pra Deus. E agora não vai ter mais Não dessa. vai ter mais É, mesmo, depois- rapaz. Então, agora que ele já tá Só vindo, na ó, orelha. aí é só choro e lágrimas. Então Essa agora, curtida. ó, tá na hora de acordar. E muito. Aprenda uma lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas essas coisas, saibam que ele está próximo, às portas. Eu asseguro a vocês que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. E agora fica o questionamento. Será que estávamos a nossa geração? Fico Ou questionando. pode piorar para uma geração futura? Mas Essa é a questão. sabe? Eu acredito. Não, eu creio que. Eu Ele creio que seja na nossa. Vamos avançar, Vamos, então, vamos. que aqui no, acho que já tem a resposta aqui para o questionamento do Samuel, ó, o 36 aí. Continuando o 36, no Samuel. Jesus continuou dizendo: mas ninguém sabe nem o dia, nem a hora em que tudo isso vai acontecer. Nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. A vinda do Filho do Homem será como aquilo que aconteceu no tempo de Noé. Pois antes do dilúvio o povo comia e bebia, e os homens e as mulheres casavam, até o dia em que Noé entrou na barca. Porém sabiam o que estava acontecendo, até que veio o dilúvio e levou todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Naquele dia, 2 homens estarão trabalhando na fazenda. Um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão no moinho moendo trigo. Uma será levada e a outra deixada. Fiquem vigiando, pois vocês não sabem em que dia vai chegar o Senhor. Acho que até aqui. Então aqui, eu acho que aqui está a resposta, né? Eu acho que a gente pode sim se questionar, mas é na nossa geração, é na próxima, né? Ou quando é que isso vai acontecer? Mas a gente nunca vai ter essa resposta, né? Porque ele fala que nem um filho, sabe? Senão a Deus, Que loucura, né? Nem Jesus. Nem Jesus que vai descer, Mas Mas quem vai descer, Deus vai chegar e vai... Vamos lá. Chegar lá na porta, fica ali esperando um pouquinho. Vai ser de repente até para ele, Tá, mas quando? Daí tá assim. Agora! Mas enfim, ele deixa o alerta, né? Como nos dias de Noé, ele fala ali, né? Noé construiu, né, a arca por muito tempo. Sabe quanto tempo, Samuel? Foi mais de... Eu sei que foi mais de 30 anos. Mas foi muito tempo, né? E não deram ouvidos para Noé, né? Louco? Tanto que só ele e a família dele se salvou. Mas por que não deram ouvidos? Porque naquele tempo não chovia. E ele falou, vai chover tão que... Sabe? Exato. Tipo, as pessoas... Cara, vai chover, cara. As promessas de Deus, elas sempre vão contrariar a expectativa, a perspectiva perspectiva da realidade, É. né? Da situação em si. Noé pregava que haveria um dilúvio. Sim. E as pessoas olhavam e viam, mas não chove faz sei lá quantos anos. Esse cara tá louco? Esse cara só pode estar louco? Né? É esse o pensamento do homem, do ser humano. E até que o dia que choveu, que aconteceu. No caso, eu vejo assim o que as pessoas, que no caso, eu vejo nós, assim, no caso, a igreja, o pastor, mostrando para as pessoas, né, a palavra, que tipo, Noé avisou e o pessoal não acreditou. Não acreditou. E hoje, os sinais estão aí, a igreja está alertando. O evangelho, a palavra está sendo Está anunciada, aqui, né? Está sendo pregada, está sendo anunciada. Exato. E as pessoas mesmo assim Não querem, não dão ouvido, né? Por mais que tu mostre para elas, eu fui curada, enfim, não, elas não acreditam, né? Tu te curou foi uma medicação. Então tu pergunta pro médico que não tem cura, e aí, como é que tu me explica? Então é isso que... É bem isso que mesmo. é. E infelizmente, né?
as pessoas vivem, a gente é repetitivo muitas vezes, mas a gente tem que orar por misericórdia, né? Para que Deus abra o Cada vez entendimento mais. dessas pessoas, né? Porque sem o entendimento de Deus, as pessoas caminham cada vez mais a passos largos para um fim de destruição, né? E não é isso que a gente quer. A gente sabe na palavra de Deus que Deus não se alegra com a destruição dos ímpios, né? Ele quer que as pessoas se convertam. O desejo de Deus é que as pessoas se salvem, que haja salvação para a vida delas, né? Mas, infelizmente, parece que as pessoas caminham cada vez mais para... As pessoas estão ali no buraco, estão Isso. caídas. E eu vejo assim, E não querem ajuda, são orgulhosos, Jesus né? está ali dando a mão. Dando a mão, estendendo a mão. É só tu pedir para ele. E as pessoas estão dizendo, sai daqui, me deixa aqui, parece que é isso. Mas né? não. Né? É triste isso. Ah, os crentes. Olha os crentes, né? Sai daqui, crente. Sai daqui. Quer que continue? Qual que a gente parou? 43. Pode continuar. Lembrando disso, se o dono da casa soubesse quando ia chegar o ladrão, ficaria vigiando e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, vocês também fiquem vigiando, pois o Filho do Homem chegará na hora em que vocês não estiverem esperando. Eu vou dar um adendo aqui, que agora é polêmica. Não, eu tô brincando. Aqui ele fala do ladrão. E ele fala que Cristo vai vir quando a gente não espera. A gente é o dono da casa e Cristo é o ladrão. Ai, Samuel, por quê? Mas não sou eu, cara, que tô falando, é a Bíblia que tá falando. Cristo vai vir como um ladrão, vai ser um fechar e abrir de olhos. Só que ele não vai vir roubar o teu tesouro. Ele vai vir roubar aqueles que são dele. Sabe? Não é, então vou esconder meu tesouro de Cristo. Não, é e isso. assim, Samuel, sabe o que eu vejo? É por isso que ninguém sabe o dia. Pô. Tudo que Deus faz tem um porquê. Por que ele não nos disse? Né? Ele deixou os sinais, mas ele não disse o dia e nem a hora. Porque senão aí ficaria fácil, Não, né? aí é Eu fácil. vou- Amanhã ele vai voltar. Eu vou viver uma vida de pecado, né? Uma vida inteira de pecado, e aí depois lá no, né? Aí eu penso, me arrependo, busco a Deus, né? E deu. E Não deu. é isso. Pronto. Não é assim que funcionam as Não é coisas, a assim. gente sabe que não é, né? Pode avançar aqui, Samuel. 45. Jesus disse ainda: sabemos que o empregado fiel é inteligente, que o patrão encarrega de tomar conta dos outros empregados, para dar a eles os mantimentos no tempo certo. Feliz é aquele empregado que estiver fazendo isso quando o patrão chegar. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. O patrão vai colocá-lo como encarregado de toda a sua propriedade. Mas se o empregado for mau, pensará assim: o meu patrão está demorando muito para voltar. Então começará a bater nos seus companheiros e a comer e a beber com os bêbados. E o patrão voltará no dia em que o empregado menos espera, e na hora que ele não sabe. Aí o patrão mandará cortar o empregado em pedaços e condenará a ir para o lugar onde os hipócritas... Nossa, eu não consigo falar. Hipócritas vão. Ali ele vai chorar e ranger os dentes de desespero. Isso aqui é forte. Essa palavra aqui eu acho que é pra... Eu ia dizer que é pra todo... que é pra só pra quem exerce algum ministério, pastor, bispo... Mas em certa medida ele é pra todo cristão que é chamado a... Eu acho que isso é para todo mundo. Qual que é a propriedade de Deus hoje? É a terra. A própria Bíblia fala que ele deixou nas nossas mãos e a gente tem que ser mordomos daquilo que ele deixou, que é a terra. Então um dia ele vai chegar e vai voltar. Cadê a terra que eu deixei para vocês? Cadê o mundo, no caso? Não que, sabe, ele deixou pra gente governar. Mas o que a gente tá fazendo com essa governança? Mas aqui eu vejo que ele fala das pessoas, o Samuel. Quando ele diz ali, quem é, pois, o servo fiel e sensato, quem o seu Senhor encarrega dos demais servos, Deus escolheu uma pessoa, encarregou essa pessoa do cuidado dos demais servos. Sim. Para lhe dar alimento no tempo devido. Que alimento é esse? Renan, agora eu vou fazer uma questão. É só a gente que é servo de Deus? O ser humano racional? Ou os animais também são servos de Deus? Não, aqui... Não, eu entendi que tu quer falar que pode ser que a palavra alimentar a pessoa com a palavra. Exato, isso. Sabe? Só que tem esse contraponto também. Isso que, pode ser nós, só que a gente pode... Não que sejam os animais, mas que eu... Sabe? Foi um entendimento que me deu, mas não pode ser isso.
Tem, para comprovar. Sim. Sabe? Eu não tô afirmando alguma coisa aí. Não, pode ser, eu te entendi, pode ser, é uma hipótese, né? Sim. Mas eu entendo aqui que ele tá falando, em primeiro lugar, para quem exerce um ministério dentro da igreja, tá? Para bispos, para pastores, para reverendos, presbíteros e todo mundo que leva a palavra, entendeu? Daqui a pouco essas pessoas podem pensar assim, ó, mas eu dedico a minha vida inteira, é uma vida sofrida, né? As pessoas não sabem como é sofrido, né, exercer um ministério dentro da igreja, porque um pastor, alguém que se dispõe a fazer algo, ele recebe muita ingratidão, né? Ele serve as pessoas, ele dedica a vida dele às pessoas e as pessoas do nada viram as costas e vão embora, né? Gospem, entre aspas, na cara daquele pastor que te ajudou, que orou por ti, que te auxiliou. Muitas vezes a gente vê isso, né? E às vezes ele pode olhar para isso e dizer assim, mas nada muda mesmo, eu estou cansado de me sacrificar por essas pessoas, tipo, que são as pessoas que Deus ama, né? Que Deus quer que Deus quer que a gente se sacrifique. Mas olha, nada muda mesmo. Quer saber? Eu não vou mais viver em santidade. Eu não vou mais me sacrificar por essas pessoas, entendeu? Nunca nada muda mesmo, Jesus não volta, não acontece nada, né? E eu acho que é a respeito disso que a propriedade, a gente entende, a propriedade é a obra de Cristo. E ele deixou para nós levar à frente isso. Isso. A gente é um empregado fiel e ao mesmo tempo infiel, que ele fala ali. Agora eu entendi, porque a gente, depois que ele fala, depois vocês não querem mais fazer isso, vocês batem, não dão alimento no tempo certo, vocês comem e bebem com os bêbados. Vocês não se importam mais com aquilo. Sabe? E isso é tremendo, né? Sim. E a gente tem que tomar cuidado, né? A gente tem que ter esse cuidado de não cair nesse engano aqui e dizer, mas Deus está demorando. Deus não está demorando. E aqui na palavra ele fala que vai ser pior do que aquelas pessoas que nunca quiseram Cristo. Essas pessoas, e ele fala aqui que vai cortar em pedaços e vai lançar no lugar que tem ranger e... ranger de dentes. Que vai haver choro e ranger de dentes de desespero. Mas imagina? Mas aí ele fala ali, mas suponha que esse servo seja mau e diga a si mesmo, meu senhor está demorando. Então comece a bater em seus conservos e comer e beber com os beberrões. É justamente a respeito disso que a gente estava falando. Cristo está demorando demais e não vai voltar. A gente sabe que para te fazer a obra de Deus, tu tem que ter uma vida consagrada, tu tem que andar em santidade, né? Isso é essencial, faz toda a diferença. Mas a partir do momento que as pessoas começam a pensar dessa forma, deixar esse pensamento entrar na cabeça delas, de que nada muda, de que só levam porrada das pessoas, de que não vale a pena mais se sacrificar pelos outros, sabe? Cristo está demorando muito. Essas pessoas começam a olhar e dizer assim, de que valeu toda a minha consagração, toda a renúncia que eu fiz durante a vida? Eu vou lá, vou me dar o direito de me entregar aos prazeres desse mundo também. Sim. Vou lá, vou comer, vou beber, né? As coisas que eu renunciava antes eu já não renuncio mais. A gente tem essa palavra aqui. São as brechas, né? Exato, são as brechas daí que destroem a vida do ser humano e das pessoas. E como se não bastasse, ele fala ali, né, o Samuel, ele alerta ali, né? Qual é o lugar que Deus dará às pessoas que deixarem esse pensamento entrar no coração delas e se corromperem com as doutrinas do mundo? É onde os hipócritas. Eu não consigo falar, cara. Hipócritas. Lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Que lugar é esse que haverá choro? De desespero. Não é nem tudo bem, é de desespero. Tu vê que tu fez errado, tu desespera com aquilo. E é o lugar que ele tá falando aqui é o inferno, né? Se não é o inferno, não tem outra coisa que compara com isso. Exato. Então, eu acho que a gente pode finalizar por aqui, né? Eu acho que agora acho que é a primeira vez que a gente termina um capítulo inteiro em 2 programas. Acho que é a primeira vez, não quero me A gente gosta de conversar, é muito conversador, né? Mas foi muito bom. Mas eu tenho certeza que o programa, mais uma vez, foi uma bênção. Que muitas pessoas vão ser alcançadas e abençoadas com a participação da irmã Carmen, né? E com a palavra que a gente leu aqui hoje, né? Que bate no coração, né?
cada pessoa, Isso né? exatamente. Se a gente continuar no 25, eu tô vendo aqui, cara. Mas isso é tema Pra outro outro programa. Irmã Carmen, tu quer deixar um abraço para alguém aí? Mandar um abraço, um especial para alguém? Quero mandar um abraço especial para o Sadi e para a Cláudia, que eles nunca desistiram, tá? Que eles foram fiéis, né? Que eles ficaram ali plantando a palavra, né, para mim. E é um constante, né? Como eu aprendi com eles, eu também estou fazendo. Estou até fazendo com uma pessoa também, que se Deus quiser, em nome de Jesus, ela vai estar na igreja também. Então, eu só tenho a agradecer a Ele, que Deus, assim, coloque a mão sobre eles, né? Cubra de bênção para agradecer para tudo que eles fizeram. E o pastor e a pastora, que são, assim, para mim, incríveis, né? Me receberam de braços abertos, são os pais pra gente todos, né? Então, eu vejo eles, assim, um carinho imenso deles. E agradeço a igreja que me recebeu, a família toda em IMEC, né? Eu tenho carinho imenso por todos. Eu, quando entrei na IMEC, eu sempre tive um amor imenso por ti, Samuel, pela tua dedicação na dança, sabe? Esse menino, ele dança com coração, sabe? Eu vejo ele assim, quando ele dança, ele se entrega. Então, aquilo ali é mágico, o momento dele ali. Isso não tem preço para Deus, sabe? E não só na dança, né, Carmen? Mas para todas as coisas Mas de eu Deus, acho ele assim, se esforça tudo que a gente faz para Deus com amor, aí a gente vai ter recompensa dele. É isso que vale, sabe? E eu sou grata a Deus por tudo. Eu agradeço a Deus todos os dias pela cura que Ele me deu, por Ele ter me colocado, né, na igreja certa, no lugar certo. Então é um processo que eu passei. Hoje eu vejo assim, nossa, aí eu pergunto assim, nossa, por que eu tive que passar tudo? Porque tu teve que aprender tudo isso. Exatamente, tinha porquê, né? Tinha porquê, tinha que aprender. E em nome de Jesus também eu acredito que meu marido ainda vai ser livre de todos esses remédios. Ele vai ser livre de toda essa doença, sim. Mas é um processo. Amém. Calma, né? No seu tempo, né? Manda um abraço pro Fabiano também? Esqueceu do Fabiano? Claro! O amor da minha vida, claro que eu mandei. Esqueci do Fabiano, legal. E o meu filho, que é o meu amigo, ele é o meu único amigo, meu amigo verdadeiro agora é Jesus. Mas depois ele é o meu amigo segundo. Segundo é o filhão. É o filhão. Tu quer mandar um abraço pra alguém, Samuel? Eu quero, mas antes eu vou falar uma coisa que eu tive entendimento esses dias. Durante quando teve a distribuição das 12 tribos, cada tribo recebeu uma herança de Deus. E a tribo de Levi, que eram os levitas que cuidavam da casa de Deus, que traziam o povo ao louvor, não ganhavam nenhuma herança. Só que eu vi esses dias que a herança que eles ganharam era a presença de Deus. Então, se eu faço isso aqui é porque é a presença de Deus que me pede para fazer, não é? Sabe? Muitas vezes, eu brinco, Samuel, eu tô no diaconato agora e na Santa Ceia eu uso terno e gravata. Fato tá bonito, né? Eu fico assim de agradecer, porque eu sei que aquilo ali ainda não é o meu melhor. Eu posso melhorar, sabe? Mas a gente sempre pode, né? Mas tudo que eu faço é por Cristo, que nem Paulo fala. Tudo que eu faço é para Ele. Se eu tô caminhando é porque eu caminho para Ele. Porque Ele me deu as pernas para caminhar, entendeu? E queria agradecer a presença da Carmen e mandar um abraço pro meu pai, pra minha mãe, a Carla e o José. Tá? Não se esqueça dos nomes, tá? Pra Débora, que deve estar dormindo, normal. Sábado, tem que aproveitar. Tem que aproveitar. O Isaac, que tava lá em casa dormindo também. O Vini e a Luana. O Vinícius, meu irmão, e a Luana, a mulher, a esposa dele. Para os meus tios, que estão em Cachoeira, que fazem parte da igreja, que é a Mana, que é, eu falo tia Dina, eu chamo de Dina Mana, e o meu Dino Sérgio, que não são meus dinos, mas eu chamo de Dino. Tem os outros tios, o tio Kleber, a Dina Nica, que mora aqui. São os padrinhos, tem os de coração e tem os oficial. Meus dinos oficiais. Sim. Eu não vou falar o nome de todo mundo, porque senão é muito tempo gasto. Mas não vai ser um tempo ruim, vai ser para não esticar um pouco. Sim. Queria agradecer o Renan por estar agora, eu e ele estamos juntos aí nessa coisa. Se empreitado aí, né? Todo sábado, a gente já tinha conversado em fazer todo sábado. Um abraço pro parentes do meu pai, pro Fabiano também. O Fabiano me recebe com um sorriso e me dá um abraço. Fico feliz pro pastor e pra pastora, pros irmãos que vêm na igreja.
E quero que Deus abençoe quem está olhando, quem está assistindo, que vai estar olhando na live ou está assistindo no YouTube. Seja por onde for, né? Seja por onde for, que me veja na rua e fala, Samuel, eu vi, Deus falou comigo, eu vou orar. Falou comigo. Se eu não orar, pode me xingar depois. Mas que Deus abençoe a vida de vocês. Amém. Muito obrigada. Bom, agora é comigo, né? Eu quero deixar um abraço pro meu pai, pra minha mãe, pros meus irmãos, pros meus afilhados, que eu amo muito. E para todo mundo que acompanha a gente, né, nos sábados aí, ou durante a semana, quando a gente posta lá. E para os meus colegas de trabalho também, que muitos acompanham a gente aqui. E para todo mundo que assistiu a gente até aqui. Que Deus possa ter falado com você de alguma forma, de alguma maneira, e que você venha a ser alcançado por esse poder, essa graça, essa pessoa, esse amigo. Né? Esse Deus que mudou as nossas vidas, eu tenho certeza que pode mudar a vida de vocês também. Samuel, pode orar para nós para finalizar? Com certeza, vamos lá. Muito obrigada, meninas, pelo convite. Tá? Obrigado pela participação. As portas sempre abertas. Sempre abertas para Espero que voltar. tenha passado. Eu só peço assim às pessoas que estiverem olhando, que estiverem passando por uma dor, por uma doença, não desistam.